bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. A gente está nesse cenário que eu acho que vocês já estão acostumados, a gente está na Milk Experience e hoje estamos com um convidado mega especial que a Ana vai apresentar para vocês. Olá, pessoal! Estamos aqui na Milk, né? Então, vamos entrevistar uma das palestrantes que encantou. Ela me pegou com a palestra dela. Estou aqui com a minha colinha, como sempre, né? Cláudia Deres é administradora de empresas com MBA em gestão de pessoas e pós-graduação em constelação familiar. Com 25 anos de carreira, já desenvolveu mais de 18 mil profissionais presencialmente e mais de 3 mil no ambiente virtual. Ela é especialista em desenvolvimento de líderes e performance de equipes. Cláudia também é analista comportamental credenciada em DISC. E vou pedir agora para a Cláudia dizer quem é Cláudia Deres. Gente, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite de vocês, tá? Muito feliz mesmo e mais feliz ainda por saber que a minha palestra gerou um impacto positivo em vocês. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa normal, né? Sou filha do agro. Toda essa minha experiência é voltada para o agronegócio. Comecei em laticínio, lá atrás, 7 anos numa empresa de laticínio, numa cooperativa. Amo o que eu faço. Acabei ao longo da minha carreira desenvolvendo essa expertise de gestão de pessoas, de desenvolvimento de lideranças, até que em 2016 eu decidi abrir a minha própria empresa e seguir carreira solo aí, fazendo atendimentos para as outras empresas no mercado do agronegócio. Então, profissionalmente falando, essa é a minha história de trabalho. Venho de uma família muito simples, né, lá do interior de Mato Grosso, sou capixaba. Foi criado no interior de Mato Grosso e num ambiente muito tranquilo, muito feliz, cidade pequena, de 15 mil habitantes, então você já imagina tanto que é tranquilo. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E a minha história é essa, né? É uma história de sempre buscar o autodesenvolvimento, a melhoria contínua e nunca também me esquecer das pessoas que apostaram em mim. Porque ninguém cresce sozinho, sabe? Então, eu estou aqui hoje, aonde eu cheguei até o momento, graças ao meu empenho e a apostas de pessoas. Pessoas apostaram em mim ao longo dessa minha trajetória de vida, entende? Pessoas em algum momento acreditaram em mim, até mesmo quando eu não acreditava. Então eu sou o resultado do meu esforço e de muitas apostas que tiveram ao longo desses 25 anos. Cláudia, o que me chamou muita atenção de cara na sua palestra foi o nome. Né? Então você ali estava falando de liderança sem filtro. Sim. E você fez a seguinte pergunta: vocês querem que eu fale tranquilamente verdades não tão verdadeiras, né? Ou vocês querem que eu realmente seja sincera e dura para que vocês tenham resultado, né? E isso me pegou muito, porque a gente tem uma visão da liderança que está muito presente nos livros, em que diz que você tem que saber qual a diferença de gestor e de líder, né? Mas, na prática, fica dúbio, né? Eu preciso ser carrasco e duro, eu preciso ser bonzinho demais ou não? Então, como você define isso? O que é ser um líder? Eu vejo que o mercado, no contexto geral, romantiza muito a liderança. É algo muito romântico, são nomenclaturas muito bonitas, muito dóceis, muito fofas, e que o líder do dia a dia, principalmente do agro, bruto, rústico e sistemático, ele não se conecta com essas falas. Ele não consegue se conectar. E normalmente, muitos líderes, sem filtro, olha eu aqui falando de novo, encara tudo isso como frescura. Por exemplo, não precisei disso para crescer, eu não precisei disso para fazer o que eu sabia, o que eu tinha que fazer, e agora eu tenho que ficar com esse mimimi. É interpretado dessa forma, entende? E não é assim que funciona. Liderança é algo prático, não é romântico. Liderar é servir para ser servido. Só que quando eu falo servir para ser servido, eu não estou falando de ser uma pessoa fofa com a bandeja na mão e dando tudo para o outro. É servir
do que aquela pessoa precisa para ela se desenvolver. Porque quando eu sirvo o profissional que está comigo, eu desenvolvo ele profissionalmente, eu dou condições para ele, eu consigo perceber qual é o perfil dele e encaixar ele no local correto, eu estou servindo ele. E em troca eu sou servido com o resultado do trabalho dele. Então quando eu falo que liderança é servir para ser servido, é nesse contexto, sabe? E toda palestra que eu inicio, eu pergunto se a pessoa quer que eu seja fofa com mentiras ou agressiva com verdades. Mas, na verdade, eu sempre sou agressiva com verdades. Eu falo isso só para eles aceitarem. Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito de falar para esses líderes acordarem. Ser dona de uma empresa não faz de você uma líder. Assumir um cargo de liderança não faz de você um líder. Líder é conquista, e essa conquista do time depende muito do meu posicionamento, depende muito do meu investimento para o meu crescimento na liderança. E outra coisa também, sabe? Liderança não é treinamento comportamental, gente, é treinamento técnico. É técnico. Eu vou te interromper com uma pergunta, Sim. Assim, que para mim sempre fica ecoando na minha mente. Ser líder, eu nasço com um dom, ou eu consigo desenvolver essa habilidade? Liderança não é dom, é método. Aí vem outra parte também que me incomoda muito. É que assim, para eu ser líder, eu tenho que interagir com o meu time, eu tenho que ser bonzinho, ou eu tenho que fazer churrasco, eu tenho que fazer aniversariante do mês, cheio de regrinhas, como se liderança fosse entrar numa forma já pré-estabelecida, seguir aquele ritual e pronto, eu sou líder. Não. Porque da mesma forma que eu tenho que observar o perfil do meu profissional para entregar a ele as melhores ferramentas para que ele se desenvolva bem, eu também tenho que saber o meu perfil para que eu entenda qual é o melhor jeito para eu performar melhor na liderança. É claro que, ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos habilidades naturalmente, na nossa vivência. Por exemplo, eu sempre me comuniquei com muita tranquilidade, e isso é desde criança. Eu nasci assim? Não. Essa habilidade da comunicação eu desenvolvi na minha infância. Eu tenho um pai muito comunicativo, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família de pessoas que fazem muita piada, que são muito engraçadas. Então, eu acabei desenvolvendo essa habilidade ali, que eu também poderia ter desenvolvido numa sala de treinamento, numa sala de aula. Então, as pessoas confundem muito por isso, porque liderar significa você também comunicar bem. Só que veja, comunicar bem não é falar muito. Eu conheço gente que fala muito e só fala borracha, e gente que fala pouco é assertivo. Então, boa comunicação não é falar muito, é falar direito e assertivamente. Exatamente. Então, não é dom. O que acontece é que alguns profissionais já têm essas habilidades naturalmente desenvolvidas e outros não. O que não impede. Nada é capaz de impedir o querer de uma pessoa. Começa por aí, nada. A pergunta é, quais são as habilidades que você precisa ter, as básicas, que você precisa ter para desenvolver a sua liderança? Outra coisa, qual que é o seu perfil? Então, por exemplo, tem profissionais que têm um perfil mais analista, que são pessoas que gostam mais de controles, que gostam mais de processos. Assim como tem profissionais que têm um perfil mais comunicador. São pessoas que são de relacionamento, que não são muito de processos. Então, quer dizer que eu estou condenando um a ser líder e condenando o outro a não ser? Não, ambos podem ser líderes dentro do seu perfil. Aí entra a questão da adaptabilidade. Você me perguntou, mas Cláudia, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser mais carrasco, como é que eu tenho que ser? Você tem que ter a capacidade de fazer a leitura do ambiente, de fazer a leitura do seu time e adaptar o seu posicionamento em cima daquela realidade. Então tem momentos que você vai ter que ser carrasca, sim. Tem momentos em que você vai ter que ser boazinha, sim. Mas a assertividade disso vai depender da sua capacidade de fazer a leitura do ambiente, entende? A liderança ela seria individual, no caso, porque eu vou fazer o perfil do meu liderado e vou adaptar a forma de liderar aquela pessoa. Sim. Olha que interessante, vou fazer uma analogia. Um pai com 10 filhos, se ele cria todos iguais, 9 sairão prejudicados e um vai sair beneficiado.
Não se trata todas as pessoas de forma igual. Cada uma deve ser tratada conforme a sua personalidade, o seu perfil. Aí você joga esse conceito para liderança, é a mesma coisa. Como é que você vai promover, eu adoro usar esse nome para figurar, como é que você vai promover o Zé da mesma forma que você promoveu o João, se são pessoas diferentes? Totalmente diferente. Entende? Então, liderança é algo personalizado, é algo individual. Por isso que o líder ele tem que investir tanto nisso. Como é que você vai liderar a gente sem entender de gente? Tem como. Se você compra uma máquina, um equipamento, você lê o manual o tempo inteiro, você traz o cara da assistência técnica para te dar um treinamento técnico para que você entenda sobre a máquina que você comprou. E aí o cara que vai operá-la, você não entende nada sobre ele. Entende? Tem como, né? Não tem. Aí você não vai ter a eficiência produtiva que você gostaria de ter e você culpa o cara. Só que você lidera ele, você tinha que entender sobre o perfil dele, entende? E extrair o que tem de bom ali. Exatamente. Aí Dentro entra... da sua empresa. Isso, aí entra o servir para ser servido. É isso. Cláudia, no nosso cenário atual, né, onde nós estamos inseridas, nós vemos uma certa dificuldade em extrair esse melhor das pessoas, porque às vezes os líderes ou os gestores, eles não conseguem identificar no que aquela pessoa é melhor. E aí você acabou de dizer que liderança é individual. Né? Então, quando eu tenho uma empresa, que eu tenho uma quantidade muito grande de funcionários, e eu estou, vamos dizer assim, no topo, né? Então eu preciso gerir vários setores, então é financeira, é a venda do queijo, é a produção, é a compra do leite, né? Às vezes eu não tenho esse contato tão direto com aquelas pessoas que estão lá na produção, então eu não vou enxergar isso de forma individual. Não. Então, por isso a importância de você ter, vamos dizer assim, líderes por setores. Sim, aí a importância de você colocar líderes na frente de batalha em cada grupo que você tiver dentro da sua empresa. Porque é humanamente impossível. Aí vem aquele conceito que você falou na palestra e foi uma das coisas que me pegou. Às vezes a gente determina uma pessoa para ser meu líder, porque eu tenho confiança nela, Sim. pessoalmente. Mas ela não tem essa habilidade desenvolvida para ser um líder. Então... E ele acaba por atrapalhar. Né? Exatamente, acaba por atrapalhar. E qual seria o seu conselho em relação a isso? Essa confiança que os donos de empresa têm e muitas vezes apostam a própria empresa deles nisso, porque ser confiante não significa ser competente. Eu sou confiante, pode confiar em mim, mas eu não tenho competência naquilo que você está me propondo a fazer. O conselho que eu dou é: faça processos na sua empresa, tenha rotinas de trabalho na sua empresa, tenha processos bem amarrados, de forma inteligente, pré-estabelecidos. Por quê? Porque se alguém sai fora do processo, você já vê que está errado. Quanto mais a empresa ela tem essa inteligência de desenvolver processos de trabalho, rotinas de trabalho, menos ela tem que ter essa preocupação, essa necessidade absurda de confiar em uma pessoa. Porque o processo já é confiável. Se a sua empresa tem um processo contábil de conciliação de contas muito eficiente, você não vai precisar entrar em pânico na hora de ter que colocar alguém no financeiro, porque tem que ser de muita confiança, porque senão ele vai te roubar. Porque o processo já vai denunciar. Aquele tá tão bem amarrado que quando desata o nó, você percebe... tem alguma coisa errada, a conciliação pegou. Entende? Então é melhor você ter processos muito bem estabelecidos e bem amarrados do que colocar toda a sua confiança da sua empresa numa pessoa que muitas vezes não é competente para aquilo, mas é confiável. E no caso de eu ter uma pessoa confiável, mas ela não é competente para aquilo, será que valeria a pena eu investir no desenvolvimento daquela pessoa? Aí depende do perfil dela e do querer dela. Uma coisa que eu disse ali, cuidado. Todas as vezes você chega para uma pessoa e fala, você está promovido a gerente, a líder, é óbvio que ela vai falar que sim, ela não vai falar que não quer. Para não causar a impressão de que não tem interesse de crescer dentro da empresa. Ela sempre vai falar que quer. Agora, se ela vale a pena ou não o investimento, aí cabe a você. Numa conversa muito honesta com ela também. Pergunta para esse profissional o que ele quer da vida dele. O que ele quer dentro da empresa, ele tem vontade de crescer, para onde ele quer crescer. Porque às vezes a pessoa ela é esforçada.
Ela é esforçada, mas ela não vai dar resultado. O esforçado não dá resultado. Eu já sei que vai dar confusão essa fala minha. Mas o esforçado não dá resultado, gente. Mas, Cláudia, eu sou uma pessoa esforçada e eu tô me enxergando como um resultado. E aí, como é que você tá dizendo isso para os nossos telespectadores? Não. A maioria das pessoas que falam que são esforçadas, elas estão tentando ser humildes para não dizer eu faço acontecer. Entendeu? A pessoa esforçada, ela sempre faz, olha o nome, esforçado, ou seja, aquilo que ela tá fazendo tá custando muito, tá muito dolorido. Esforçado é um anão numa competição de 10 quilômetros, ele é muito esforçado, ele vai ganhar? Não. Entendeu? Então, minha gente, retiro o que eu disse. Eu não sou uma pessoa esforçada. De jeito Eu nenhum. faço acontecer. Por favor. É que aqui no nosso país a gente tem esse conceito horrível de humildade, que para você ser humilde você tem que se esconder, você tem que se anular e esperar que alguém de repente fale o quanto você é boa, porque você não pode se validar, é o outro que tem que te validar, porque se você se valida você é arrogante. Entendeu? Aí, com base nesse conceito, vem isso aí, eu sou esforçada. Que esforçada, garota? Olha o tanto de coisa que vocês estão fazendo aqui, isso não é esforço. Isso é empenho, isso é resolver, isso é fazer acontecer. Não se esqueça, o esforçado é o anão numa maratona de 10 quilômetros. Ele é muito esforçado. E ele nunca vai ganhar, né? Não. Não, só se for numa competição de anões. Agora, se não, não. Entendi. Então é isso. Não vamos gerar polêmicas pelo esforçado. Por não favor. queira mais ser esforçado. Não queira, não queira. E eu acho muito interessante na fala que você acabou de falar, né? Que quando você fala da vitimização, né? Da pessoa, de sempre estar esperando alguém validar o seu serviço. Você não acha... Às vezes eu faço um serviço, a pessoa pode até não enxergar, mas eu enxergo aquilo como importante. E eu sei que aquilo ali tem importância para a empresa que eu estou prestando serviço. E independe de alguém vir lá e dizer, não, foi bom o seu serviço. Porque a gente tem que começar a enxergar que a gente é capaz, que a gente está fazendo um trabalho legal, independente de alguém enxergar aquilo. Sim, com certeza. Né? A única coisa que a gente tem que olhar é o resultado. Eu sei que eu entreguei, eu sei que eu fiz bem feito. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o que eu entreguei e fiz bem feito foi para o lugar certo? O que é o lugar certo? É o lugar onde a pessoa vai enxergar e validar também. Porque não adianta nada você fazer algo incrível num lugar onde ninguém se interessa. E aí corre o grande risco de, com o tempo, você achar que você não é interessante. Você e não se é frustra, isso. Né? E não é você. É o ambiente onde você está que não é interessante porque você entrega. Então mude de ambiente. É melhor mudar. Às vezes é só mudar de ambiente, não mudar toda a sua estrutura. Né? Exato. Às vezes é só mudar o ambiente. Mas às vezes a gente tá na mesa errada. Sentou na mesa errada. Exatamente. E ali a gente não e fica ali, né? Passa a vida e a gente ali. Fica angustiado porque não se sente bem, porque ninguém percebe. Mas eu tô fazendo um trabalho maravilhoso, só que não é para aquele lugar, porque ele não tá interessado. Continua fazendo um trabalho maravilhoso, mas em outro lugar. E às vezes tem medo de deixar aquele ambiente, aquela mesa que você está sentado, por insegurança, justamente de não estarem validando. Será que eu vou conseguir o seu trabalho, lugar, né? Fica aquela insegurança. Será que eu também vou conseguir em outro lugar? Ou eu vou passar a vida toda aqui frustrado? E também nunca vai ser bom o ambiente de trabalho, nem para você, nem para as pessoas que rodeiam ali. Porque você vai estar sempre insatisfeito. Ninguém me enxerga, ninguém está vendo o que eu faço. Então, eu deixo de fazer também, né? Eu paro de entregar, eu não entrego mais o serviço como era para ser entregue, como eu gostaria, porque eu tô vendo que ninguém se importa. Não vale a pena. Tá vendo? Tanto que é interessante a gente olhar para dentro, olhar para si e aprender a fazer a leitura do ambiente. Não, esse ambiente não me cabe. Aqui não me cabe. E não é porque o ambiente é ruim e você é melhor ou o contrário. É porque não casou, não deu match. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vai para o ambiente que te cabe. E dê espaço para alguém que cabe naquele ambiente. Pronto. Verdade. E a gente trabalha no mesmo segmento, mas tem clientes e clientes. Tem clientes que a gente super casa, igual você falou, super dá match. E tem clientes que, infelizmente não é para você, não é pro seu perfil.
A mesma coisa acontece comigo. Tem cliente que não é para mim, não é para o meu estilo de conversa, não é para o meu estilo de fala. Não é todo mundo que gosta do meu estilo de fala. Nem do seu jeito de trabalhar. Não, de ir direto ao ponto, de falar o que a pessoa não tá afim de ouvir. Não é todo mundo. Ela tá errada? Não, eu também não tô errada. Mas a gente só não... se encontrou no caminho errado, então eu vou me endireitar isso aí. E vamos entende? para outro, né? E vamos para outro, exatamente. Exatamente. Pensou que eu pensei também. Pensei. Pensei sim. Ai, Cláudia, eu fico pensando muito nessa questão de liderança, porque antigamente os pais de família, né, no caso da gente que é do agro, eles tinham as empresas, eles tinham as fazendas e eles eram os chefes, né? Eles coordenavam tudo. Hoje a gente já... Aí os filhos normalmente saíam para estudar, iam embora, migravam para outros serviços, outras empresas, outras áreas, e não queriam administrar a empresa do pai. Né? Era lei, né? Não vou voltar para trabalhar na empresa do pai. Hoje a gente já vê um movimento de sucessão familiar. Eu saio para a universidade, eu aprendo e venho para aplicar meu conhecimento. Mas algumas vezes o estilo de trabalhar, né, é diferente. E aí dá um choque muito grande. E como a gente consegue conciliar esse meio termo, né? De quem está chegando para assumir a empresa e é jovem, tem uma cabeça super aberta, mas quem está lá há anos e faz aquilo sempre do mesmo jeito e deu certo. Uhum. Aí vamos falar aqui, vamos usar pai e filho, né? Esses dois personagens. O que precisa acontecer é que ambos vão ter que abaixar o ego deles, que fica bem baixinho os dois, né? Porque o pai tem que entender que o monstrinho que tá vindo lá da faculdade, é assim que ele pensa, né? Esse menino não sabe de nada. Esse menino não sabe de nada. E agora ele vem aqui... Ele vem, aprendeu nada, né? Passou 5 anos e quer mandar em tudo. Exatamente. Né? Esse pai tem que entender que ele criou esse filho desse jeito. Que ele educou o filho para ter esse olhar, porque ele não quis que o filho sofresse o que ele sofreu. O pai tem que entender isso, né? O pai também tem que entender que em time que está ganhando se mexe, porque se você não mexe nesse time, o time adversário ultrapassa você tecnicamente e ganha de você com muita facilidade, né? Então sim, se mexe. O filho que vem, ele também tem que baixar bem o ego dele e respeitar o pai, porque até hoje ele tem o que tem justamente pela cabeça do pai. O que eu sempre oriento as pessoas é o seguinte: quem está vindo, quem é novo, está vindo para assumir o lugar da outra pessoa que está ali, que conduziu durante tantos anos, primeiro tenha respeito e humildade. Aí entra a humildade, isso é humildade. E entenda todo o processo, ao invés de chegar e dizer está errado, porque pensa comigo, eu estou há 20, 30 anos no meu negócio. Aos trancos e barrancos ou não, tive sucesso, sofrido ou não, eu tive sucesso, estou aqui. Aí você, não me interessa o seu case, você pode ser o gênio. Você chega lá de não sei aonde e vem me dizer que eu estou errada. E só com papel, né? Porque chega só com o título da universidade. Eu acho que o mais importante nesse caso seria a humildade mesmo de reconhecer tudo que seu pai fez ali no momento. Você não vai anular, seus conhecimentos não podem anular toda a história que está atrás ali. Ele passou anos trabalhando com aquilo, então ele tinha a importância todinha do negócio. Sim. Mas você pode ir entrando devagarzinho, você vai ganhando confiança e tudo que vocês forem fazendo a partir daquilo ali é a responsabilidade dos dois. Se errar, quem errou foi os dois. Se acertar, é mérito dos dois, porque os dois vão ali conversando e aí vem o ponto de virada, a cereja do bolo, o grande segredo. Como é que eu ganho a confiança desse pai? Aprendendo do jeito dele. Então, primeiro eu chego, aprendo do seu jeito, como tudo foi feito, entendo a sua cabeça, entendo o seu jeito, e aí o pai vê que o filho entendeu, tá interessado, e esse pai vai sentir confiança nas atitudes que o filho vai tomar. Porque a partir de agora, o filho sabe como que foi feito, como que é a rotina, como acontece. A mesma coisa ocorre quando um líder é contratado para uma empresa. Contratei um gerente para minha empresa, aí vem o gerente. O gerente tem 30 anos de experiência, tem isso, tem aquilo, trabalhou em multinacional, fez, aconteceu, e vem para a empresa. Né? Mas ele tem experiência, outra mas equipe, não nessa empresa.
Ele tem experiência, mas Aqui não ele é nessa novo, empresa. né? Ele tem que aprender tudo de novo. Nenhuma experiência supera um ambiente novo, esquece. Por mais que eu tenha experiência, eu cheguei nesse ambiente novo, uma cultura nova, cada ser humano é um universo. Então, chegando ali, o que eu tenho que fazer? Entender aquele ambiente. Depois que eu entender aquela realidade, entender aquele ambiente, aí sim, eu começo a aplicar a minha experiência com base naquele ecossistema. A mesma coisa vale para um líder que está indo para uma outra empresa. Então não chegue chegando, não chegue falando o que tem ou o que não tem que ser feito com base na sua experiência e na outra empresa. Porque ali é um sistema novo, é novo para você. Você não tem experiência naquele É ambiente. necessário um diagnóstico. E eu acho, Sempre. eu acho que cria até uma aversão quando você chega lá e fazia dessa forma e dava super certo. Nossa, que que cansativo negócio essa chato, fala. né? Aham. Não, você não tá lá, você tá em um novo ambiente, então você faça acontecer aqui. Eu não quero saber de quem tá em outros lugares, em outros ambientes. Você foi contratado para trabalhar aqui e dar resultado aqui. Então tem que entender todo o ecossistema ali da empresa para poder Não é cansativo? resolver. Lá em fulaninho dá certo. Não, é muito cansativo. Não quero saber de fulaninho não, né? Sim, sim. Então, não. Queira conhecer o ambiente antes de você querer implantar qualquer melhoria, por mais óbvio que pareça. Até mesmo para as pessoas que estão ali se sentirem mais seguras e validadas, e não sentir uma idiota. Nossa, estava aqui fazendo papel de idiota durante 30 anos e veio aqui o Thundercat e transformou tudo. Entende? Mexe com o ego das pessoas, mexe com o amor próprio da pessoa. Então, por uma questão de respeito também e de inteligência. Então, essas mudanças têm que ser mudanças gradativas. Por favor. Eu não vou chegar numa empresa ou, enfim, mudar tudo do lugar de uma vez só. Né? Eu preciso realmente ter esse diagnóstico, esse entendimento, saber como as coisas funcionam, né? E aí saber como as coisas funcionam no caso de quem vai ficar nessa questão de sucessão familiar em todos os setores. Sim. Não é todos os só o que chega na administração. Não, em todos os setores. Veja que interessante, isso passa muito em dorama, não sei se vocês assistem doramas, mas isso passa muito em dorama, que é uma realidade asiática. Quando o filho vai herdar as atividades do pai na empresa, o pai coloca ele lá embaixo. Tipo, lá embaixo mesmo. É um hotel, vai carregar bagagem. Para quê? Para que ele entenda todo o processo da empresa e entenda a importância de tudo que é feito ali dentro. Ele não começa lá em cima, de jeito nenhum. Eu acho super mega importante essa parte de você saber tudo, porque você consegue diagnosticar por que esse queijo não deu certo. Mas você conhece lá a plataforma, você conhece como é que se tira leite, você sabe o percurso, quanto tempo leva. Será que esse leite não chegou atrasado? Ele vai pensar em e não só lá dentro da fábrica, né? Ele vai pensar em todo o percurso que aquele leite percorreu e tudo mais. Então ele vai conseguir um diagnóstico mais assertivo do que se ele conhecesse só uma etapa. Sim. Do que se ele ficasse só ali no escritório e viesse só a notícia, deu errado. Mas deu errado por quê? Eu nem vou saber onde é que tá, se eu não souber toda a etapa, né? Sim. No caso de um laticínio. É muito interessante. Não que você tem que se tornar um especialista em cada área. Pronto, agora eu vou ter que, para conseguir fazer isso, eu vou ter que tudo. estudar mais 40 anos. Não, mas conhecer minimamente como funciona todo o processo da empresa em que você vai liderar e que você vai gerir é fundamental. Isso vale para o líder também. Ah, mas eu tô aqui para liderar só a queijaria. Ok, mas vai conhecer a logística ali do lado? Como é que eles trabalham, como é que eles funcionam? Porque aí, de repente, conhecendo a logística, você vai pensar, eu tenho que entregar dia 20 essa carga, mas não é dia 20 às 5 da tarde, é dia 20 às 6 da manhã. Ah, agora eu entendi por quê, porque senão eu mato eles. Tá entendendo? Deixa eu conhecer o administrativo. Ah, entendi essa papelada chata pra caramba aqui, mas se a gente não entrega, tem multa. Entende? Então, assim, você trabalha em um setor, mas entenda toda a empresa, sabe? Ou até avaliar alguns comportamentos dentro da empresa de funcionário também. Será que ele está fazendo corpo mole ou isso demanda todo esse tempo mesmo? Exato. Então eu tenho que saber quanto tempo leva para carregar um caminhão.
eu tenho mais ou menos uma base ali. Será que o pessoal está fazendo corpo mole, tá demorando porque querem? Ou realmente é esse tempo que leva? Aí entra a importância de processos bem amarrados. Mas para mim fazer um processo, qual seria as etapas? Olha, é tão simples que ninguém nem dá moral de tão simples que é. Pega um líder de cada setor, põe numa mesa e fala como é que é a rotina do seu serviço lá. Ah, faz isso, eu tenho tantos cargos ali dentro, o queijeiro faz isso, o auxiliar de queijaria faz isso, o rapaz da fermentação faz isso, aquilo, outro. Pronto. Qual que é a ordem? Quem começa, quem termina? Isso é processo. Seria basicamente um pop que a gente faz de limpeza. Isso é processo. Uma receita de bolo, vamos dizer assim. Da rotina. Entende? E aí as pessoas ficam imaginando, nossa, processo, Deve tem que ser alguma coisa muito absurda, enorme, meu Deus, vou gastar rios de dinheiro para fazer. Não, porque o processo está na sua mão, quem cria é você. E isso também tira a confusão de muitos líderes, porque tem líder que sim é confuso. Tem líder que é muito criativo. E nessa criatividade, ele quer essa criatividade com as rotinas. Aí nesse mês o queijeiro faz isso, e no mês que vem o queijeiro faz diferente, confunde o cara. E ele também não explica, não fala por quê. Então, quando você amarra nos processos, pronto, tudo isso acaba. Ele vai usar a criatividade dele em outras questões, não nessa. Entende? Não que uma vez feito não pode melhorar. Muito pelo contrário, tem que melhorar. Mas também tem que ter um tempo de maturidade para as pessoas absorverem. Veja que interessante. Eu atendo empresas em que o administrativo nunca foi na produção. Nunca. Sabe o que é nunca? Quantos anos trabalha na empresa, contador? 15 anos. Ah, você já foi na queijaria? Eu nunca entrei lá dentro, nunca me chamaram. Tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Como é que você trabalha numa empresa e não conhece a empresa? Aí vem estudante da universidade visitar o processo de produção e o cara que tá lá dentro enfiado numa sala há 15 anos não conhece? Ah, não sei, porque eu nunca entrei. 15 anos. Tá entendendo? Então, assim, isso não tem cabimento, isso não é cabível, isso não... Como que você não conhece a logística? Ah, mas eu sou telefonista, o que eu tenho a ver com logística? Mas é a empresa onde você trabalha. Você tá entendendo que é assim, quando você contrata um profissional para trabalhar num cargo e não apresenta para ele aonde é esse cargo dentro de todo o ambiente em que ele está, é como se fosse um quebra-cabeça. Uma empresa é um quebra-cabeça. E eu sou uma peça. Onde é que eu estou localizada? Ah, eu estou aqui nesse canto. Tá, mas qual é o resultado do quebra-cabeça? Nossa, essa imagem linda. Você já viu alguém montar um quebra-cabeça antes de olhar a foto da embalagem? O quebra-cabeça não existe. Toma, monta aqui o quebra-cabeça, um monte de pecinha. Qual é a primeira coisa que alguém vai me perguntar? Cadê a caixa? Pra quê? Pra ver a foto do todo? Um simples quebra-cabeça tem que ver a foto do todo. Aí você trabalha numa empresa e você não vê a foto do todo da empresa? Eu acho que deveria ser... Obrigatório. Primeiro dia de empresa, eu vou conhecer tudo. Admissão, né? Sim. Ali, vou lá conhecer. Sim. Eu estagiei em uma empresa que era exatamente isso. Aí ela foi me apresentando em todos os setores. RH, administrativo, os donos lá, a sala dos donos. Tudo, todos os setores. Esse aqui é o laboratorista, esse aqui é a equipe de qualidade, esse aqui faz isso, esse é da logística. Me explicava o mínimo de cada coisa. Aí na logística me disseram como funcionava o lote, para onde ia, e enfim, cada um explicava um pouquinho do serviço para depois eu ir para o meu setor, que era de qualidade, porque eu era estagiária, mas eu conheci toda a empresa. E veja que interessante. Ah, mas ela é do setor de qualidade, convém. Para o telefonista também convém. O que a telefonista tem? Que diferença vai fazer para essa telefonista toda? Porque na hora que ela for passar uma ligação, ela vai saber que naquele setor, naquela hora, não tem ninguém. Ao invés dela ficar estressada, tentando transferir ligação e ninguém aparece, e ela achando que todo mundo é incompetente. E não é aquele setor que resolve aquele problema. Exatamente. E outra, ela não vai olhar mais para o cargo de telefonista, ela vai olhar para o todo. Eu não sou telefonista. Eu ajudo a entregar leite de melhor qualidade nessa região todinha. Eu faço parte de algo muito maior. Então não é mais um cargo, é uma missão. E olha que coisa mais simples que tem para fazer.
Apresentar. A coisa mais simples que tem para fazer. Mas se o líder não entende o valor disso, não entende a importância disso, e se um RH inventa de fazer, pronto. Inimigos ali. Liderança versus RH. Embate mortal sempre. Entendeu? Eternamente. Mas Porque um não entende o trabalho do outro. E normalmente o RH sempre está se metendo com coisa que não é para ele fazer. Ele está fazendo papel de líder dentro de empresa. Não é. Ele dá suporte, ele dá ferramentas para que o líder faça gestão. Gestão de pessoas não é com RH, é com líder. O RH entrega as ferramentas para que você faça a sua gestão. E gestão de pessoas é diferente de liderança. Todo mundo acha que é a mesma coisa, ou você vai num curso, venha fazer o curso de liderança e gestão de pessoas. Aí você sai do curso sem entender a diferença. Existe diferença, é muito claro. Então, RH não faz gestão, RH entrega ferramentas. Mas o que mais acontece é RH fazendo gestão. Primeiro, porque ele não sabe o que tem que fazer. Segundo, quando sabe, ele acaba sendo obrigado a fazer porque o líder não faz e vira um jogo de escora. Olha que tristeza. E aí nada anda. Não, vira um jogo de escora. É gente ruim sendo contratada, porque o RH não sabe exatamente o perfil da pessoa, mas ele tem que contratar, aí o líder culpando o RH. Não, mas a minha equipe tá ruim por causa do RH. que contratou uma pessoa que não tem um perfil. Claro. Sim, mas quem tem que dar essa informação é o líder. Qual perfil que você quer para um serviço que está faltando? Ou qual é o perfil que necessita para esse Pra local essa que você função, precisa ocupar. Tem líder que não demite, a maioria dos líderes não demitem. Vira tudo amigo, né? Pode ser amigo, mas precisa demitir. Não, líder não é amigo de equipe. Entenda, quanto maior a intimidade, menor a autoridade. Quanto mais intimidade você der para uma pessoa, menos autoridade você tem. Você vê isso dentro da sua casa, com seu pai e sua mãe. Com quem que você tem mais intimidade? A sua mãe. Sua mãe grita o dia inteiro, vai te matar, menino, vou quebrar sua perna, sua praga. Com quem que você tem menor intimidade? Com seu pai. E quem é que tem mais autoridade lá em cima de você? Seu pai não fala nada, ele só chega. Só olha. Vocês estão entendendo? Ele respira assim. Quanto maior a intimidade, menor a autoridade. Então, líder com intimidade com a equipe, acabou, ele não lidera. Ele é amigo da galera, tanto que o liderado até confunde. É uma fala que é muito usada. Eu ajudo a empresa. Não, você não ajuda a empresa, não. Você não ajuda. Eu ajudo a equipe. Ou quando o líder chega e fala, gente, me ajudem. É uma sentença de morte que o líder está se dando quando ele pede para a equipe ajudá-lo. Não. Quem ajuda é amigo. Somos profissionais aqui dentro e cada um sabe o seu papel e você é bem paga, deveria ser pelo menos, para entregar um serviço de ótima qualidade. Isso não é uma ajuda, é a sua parte sendo bem feita. Porque se eu entendo que eu trabalho com você, você é minha líder e eu estou te ajudando, então significa que tudo que você fizer por mim nunca será o suficiente, porque eu te ajudo. Vocês estão entendendo? Vemos muito isso, a gente é qualidade, né? Então, quando a gente chega, a gente tem que falar com o líder direto daquele setor e falar, precisa ser executado isso e isso. E já aconteceu de chegar várias vezes o mesmo ponto, não, a senhora vai lá conversar com eles, porque eu não consigo conversar com eles. Ele não tem autoridade mais. Se é que teve. Ninguém me respeita. O coitado nunca nem foi treinado. Tá entendendo? Outra coisa também absurda, demissão. Quem demite é RH. Eu trabalho com você há 10 anos, e aí o RH me chama pra me demitir? Eu vou sair de lá com ódio mortal de você. Que intimidade eu tenho com o RH? Quem quer RH na fila do pão pra me demitir? Mas o que o líder faz? Convenientemente, como ele não faz gestão e ele não sabe liderar, ele escora tudo no RH. Ele dá a função que deveria ser dele. Veja que interessante. Eu atuei numa empresa em que tinha uma profissional que trabalhava na cantina. E depois de 8 anos de trabalho, ela foi demitida. Mas não foi pelo chefe dela. Foi pela gerente administrativa lá. Demitiu ela. Você faz sem entender, né? Não, querida. Ela não só saiu sem entender, ela saiu com muito ódio. E depois de meses, ela processou a empresa por assédio sexual. Entendeu? Por quê? Porque ela se sentiu humilhada, não explicou para ela, peraí, eu tô há 6 anos numa empresa e você me demite. Eu tenho que ter uma explicação minimamente coerente com a demissão. Né? Tem uma causa. Tem que ter uma causa.
Então você me demite. E nem é você, porque você me lidera. Aí você, que eu não tenho relacionamento nenhum, vem me dizer que não precisa mais do meu serviço? Pera lá, você tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou cachorro? Que você me achou no lixo? E me joga fora? Tô falando a linguagem deles. E não, peraí. Eu não vou sair humilhada assim, não. Processo. Assédio sexual. Ah, mas não tem nada a ver. Dane-se. Mas eu tô dizendo. E conseguiu ganhar. Por quê? Porque lá no setor eles faziam muitas brincadeiras com a massa de pão crua, mas eram todos brincando. Aí eles faziam objetos sexuais com massa de pão enquanto estava amassando o pão. Ela usou isso para falar que era assediada. Ganhou. Tá entendendo tanto que isso é sério? Ah, então não posso mais demitir a pessoa? Não, demita com decência. E outra, quando você faz uma boa gestão dessa pessoa, quando você vai demitir, você nem precisa explicar, ela já sabe por que ela está saindo. Se você vai demitir alguém e essa pessoa não sabe por que ela está saindo, a maior incompetência foi sua enquanto líder. Porque peraí, se eu estou aqui há 6 anos, primeiro, se eu sou tão ruim assim, por que você me aturou por 6 anos? Já começa errado aí. 6 anos? Não, é porque mudou de setor e não deu certo. Então antes ela era boa, mudou de setor e não deu certo. Então peraí, você não mapeou antes, não viu antes se ela tinha ou não capacidade de assumir aquela função? Ela não foi treinada para aquilo? Ou seja, de qualquer forma, você líder vai estar errado. Se você demite uma pessoa e na cabeça dela é do nada, você está errado. Você não deu feedback para ela, você não mostrou que ela estava errada, você não falou, não alertou. Mas você não dá o feedback na hora que vai demitir? Não. Feedback? Não. Se você der feedback na hora que você vai demitir... Não, gente. Não serviu de nada, né? Não, Feedback. Ó, feedback é assim. É igual relacionamento. Você só discute relacionamento quando você quer continuar. Quando você não quer mais um relacionamento, você não fica discutindo. Então, eu estou terminando com você porque você é assim, é assado, é frita, é cozido. Não, você termina. Acabou, A não ser que você queira voltar. Acabou e acabou. Sim, você só discute relacionamento quando você quer continuar. Aí na demissão, você vai dar o feedback de 6 anos que você, de forma incompetente, não deu. Não faça isso. Demissão tem que ser algo elegante, algo decente. Faça com que a pessoa saia, por mais ódio que ela tenha passado em você, mas faça com que ela saia de cabeça erguida. Com decência, porque se você não teve a capacidade... também, até para conseguir outro emprego. Talvez ela não seja o perfil da empresa naquele momento. Mas para outro é. Para outro é. Ou seja, você... E ela vai saber onde errou para não errar mais, talvez, né? Não sei. Não faz isso. Se você não teve a capacidade de mostrar para ela antes, não mostre na demissão. Porque ela vai processar a empresa. Ela não te processa, ela processa a empresa. Porque com a empresa ela ganha mais, com você ela não ganha nada. Entende? Demissão não é momento de discutir relação. Isso é antes. Demissão é algo decente, ético, onde a pessoa sai com a cabeça erguida. Porque eu sou muito bonzinho? Não, porque eu não quero tomar processo. Entende? É o mínimo. Porque se eu tô há 6 anos e você me demite do nada, é claro que eu vou apelar. Veja a importância do papel do líder durante todo esse tempo. Onde é que estava o líder? Que a pessoa estava 6 anos com ele e ela não sabia que ela estava errada. Porque se eu trabalho para você e você nunca fala que eu estou errada, nunca mostra como que eu tenho que melhorar, eu vou entender que eu estou fazendo certo. Ninguém acorda de manhã e fala, acordei, vou lá destruir essa empresa. Ninguém acorda pensando assim. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Hoje eu acordei e resolvi ir lá errar. Ninguém acorda pensando nisso. E prejudicar meu cliente. Hoje eu estou com vontade de prejudicar fulano. Vou lá errar em tal coisa. Não. Então, se ninguém me fala nada, eu entendo que você tá gostando. Aí tem líder que tenta fazer o jogo dos sinais para ver se você entende. Bufa, bate o teclado, bate o pé, funga. Não fala nada, mas fica com a cara de bolacha, né? Pra ver se eu entendo. Sim, eu vou entender que você é mal-humorado e deve ter bipolaridade, só isso. Eu não vou entender que é comigo. Vocês estão entendendo? Outra coisa que líder faz também... Ai, gente. Gente, vocês assistem esse podcast porque eu tô dando uma aula aqui pra vocês. Outra coisa que líder comete, que é um absurdo, é assim. Você errou na equipe. Você cometeu um erro. E aí tem 10 pessoas. Mas aí eu não quero falar pra você. Eu quero chamar a atenção das 10 pro seu erro. Mas sabe por que eu tô chamando a atenção das 10?
Porque eu sou bunda mole. Eu não tenho coragem de chegar em você, olhar no teu olho e falar, você errou, a gente tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Eu não tenho estrutura emocional para isso. Enquanto líder, eu não fui preparada para isso. Aí o que eu faço? Eu pego as 10, coloco numa sala e falo para todo mundo, falo que alguém fez isso e falo para todo mundo não fazer. Sabe o que acontece? Dos 10, que ela não entendeu o que é para ela e sai feliz, e 9 vai sair desmotivado. Puta merda, né? Porque levou trabalho feito animal nessa empresa, aí os outros erram e eu tenho que ficar lavando chamada. Pronto, desmotivou a pessoa que estava fazendo certo e a pessoa que estava fazendo errado não entendeu o que era pra ela. É isso mesmo. Que acontece. Olha a loucura. E aí você, enquanto líder, fica sem entender por que ninguém te respeita, por que ninguém te valida, por que ninguém te ouve, porque as pessoas são muito difíceis, as pessoas têm problema, é tudo as pessoas, você não. Frase que jamais deve sair da boca de um líder. É melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Líder que fala isso e que acredita firmemente nisso, tem que fazer um favor para ele mesmo. Pega o cargo, entrega e vai ser veterinário, entendeu? Vai cuidar de plantinha. Mas tem que cuidar de gente também. A gente é baixo. Não tem por onde fugir. Como que você trabalha com gente? Como é que você conduz uma equipe e acredita fortemente que é mais fácil lidar com bicho do que com gente? Não tem Se o seu trabalho é conduzir pessoas. E entenda, gente, que pessoas não trabalham para empresas. Eu não conheço nenhum ser humano que trabalhe para uma empresa. Pessoas trabalham para líderes. A sua equipe não trabalha para a empresa, ela trabalha para você, ela está ali por sua causa. Ou com ódio de você ou por amor a você. Tanto que quando um líder sai de uma empresa e vai para outra, o que a equipe faz? Me leva. E leva. Se ele tem condição, se abre vaga lá, ele só vai ligando. Fulano, vem. Porque as pessoas não trabalham para empresas, elas trabalham para o líder. Então, aí você que é dono de empresa, se pergunte que tipo de líder você está formando dentro da sua empresa. Porque esses funcionários todos que você tem estão trabalhando para ele, não é nem para você. A não ser que você tenha contato direto. Se não, não é nem para você, é para eles. Então, que tipo de líder você está tendo ali dentro? O dono da empresa às vezes nem sabe. Nem imagina. Que tipo de líder está formando a cultura da sua empresa? Porque é o líder que fomenta a cultura que existe ou que muda a cultura ali dentro. Pessoas não trabalham para empresas, pessoas trabalham para pessoas. E é para o líder. Ontem você falou na palestra de alguns índices de motivação e desmotivação, né, para as pessoas. E fala um pouquinho sobre esses itens, né? Porque eu vi falando ali que o dinheiro não era um dos principais motivos que pegava. Mas quando a gente fala, vamos dizer assim, no nosso setor, muitos acreditam que é a questão de valorização financeira, fulano ganha pouco, por isso que é desmotivado, enfim. Você falou aqui também que na pesquisa que ela fez, dinheiro estava em 4º lugar. Primeiro estava pertencer e depois outras coisas que não eram dinheiro. Dinheiro chegava em 4º lugar, era pertencer, era desenvolvimento, era ser bem tratado, fazer parte ali da empresa de fato. E depois que vinha a remuneração. E normalmente fica entre 4º e 7º lugar a remuneração, tá? É claro que nós estamos falando de uma remuneração decente. Peraí, o serviço de um queijeiro vale, naquela região, vale 5 mil, eu tô pagando 1.000, é ridículo. É ridículo, você pode fazer o que você quiser, que ele vai continuar reclamando da remuneração. Uma vez que a remuneração é uma remuneração justa, decente, né? Ela não tá em primeiro lugar. E não tá nunca. Ali o que eu mostrei para vocês na palestra foram os elementos da produtividade de um profissional. Que é tecnologia, liderança, cultura, desenvolvimento profissional e reconhecimento, que entra a remuneração. Isso. E normalmente estava ali remuneração, reconhecimento salarial entre 8% a 10%. Tecnologia 30% aqui no nosso país, liderança 28%. Mas, Cláudia, todo mundo fica reclamando de salário? Claro, você está no ambiente onde a comida do refeitório é azeda. O seu alojamento parece que replicaram o alojamento dos homens das cavernas e te jogaram lá com um colchão nojento.
Trago verdades, tá? O seu uniforme, você parece o Zé Mulambo, porque a empresa falou que é para durar 1 ano e o uniforme é ruim, rasgou com 3 meses, você tá horrível. Aí muito funcionário com raiva termina de rasgar. A bota é totalmente desconfortável, mas é mais barata para a empresa, né? Totalmente desconfortável. Ele pode mudar isso aqui? Não. Então o que ele vai fazer? Já que é para eu trabalhar nesse inferno, eu quero ganhar bem. E por mais que você pague bem, nunca vai ser o suficiente, porque nenhum dinheiro vai compensar esse mal-estar diário. E ele passa mais tempo no trabalho do que em Do casa. que com a família. Então, já que é para eu ficar nesse lugar horroroso, que pelo menos eu ganhe bem para compensar. Ah, mas seu serviço vale 1.000, não interessa, eu quero 10.000, porque os 9.000 é para ressarcir a vida horrorosa que ele tem dentro. Que ele vive ali. Entende? Agora, se você dá condições, aí vem uma outra conversa que eu sempre ouço de donos de empresa. Mas, Cláudia, eu dei condições, mas eles não valorizam. Joga fora, eles são porcos, né? Sim, porque é da cultura deles. Todas as empresas que trabalharam até hoje é assim. Então, sim, querido, você vai ter que educar essas pessoas. Vai ter que educar, vai ter que pôr regras. Vai ter que fazer isso, até eles entenderem que eles também têm que ter a devolutiva dele. Entende? Até mudar a cabeça deles leva Sim, tempo. Né? leva. Então, se você quer uma empresa que de fato produza muito, sinto muito, você vai ter que mexer no ecossistema chamado pessoas, você vai ter que entender a cultura, você vai ter que entender de comportamento. Não adianta. Você vai ter que entender a cultura de onde a pessoa vem, porque muda muito. Pega um sulista, não estou falando de melhor ou pior, estou falando de cultura. Pega um sulista e alguém do norte, do nordeste, entrega o mesmo valor para eles, mesmo valor, entregou 200.000 para cada um, deu um terreno um do lado do outro e fala para eles construírem uma casa. Ah, e ainda entrega o projeto arquitetônico, ou seja, a casa vai ser a mesma, entrega. As mesmas condições, tudo. Aí depois olha a casa. A cultura de cada um vai fazer com que eles construam diferente. Mas como, Cláudio, se o projeto arquitetônico é igual, o do sulista vai ter uma planta, o sulista adora planta. Vai ter planta, vai ter um corguinho, vai ter grama, porque eles gostam. O nordestino não tem tempo para isso. Primeiro ele vai calçar tudinho, vai pôr piso Porque tudinho. não tem trabalho. Já tem trabalho demais. Tá entendendo? Sim. O muro ele não vai rebocar por dentro, não precisa. Então já vai guardar para dar economizada. Você vai olhar as duas casas e pensar, meu Deus, que diferença é essa? Não, uma teve mais recursos que a outra, não é a mesma casa, é a mentalidade. Então pense, se você tem 10, 100, 1.000 funcionários, são 10, 100, 1.000 mentalidades diferentes que precisam entender a sua mentalidade para executar conforme a sua mentalidade. A isso a gente dá o nome de cultura da empresa. Entendeu? E aí tem que fazer todo um processo educativo. Eu vejo tanta gente recebendo treinamento e treina para isso, treina para aquilo, e o líder fica ali. Porque ele não precisa, né? Ele já é líder, né? Não. E aí, no que você falou em relação à cultura, treinamento, me veio o seguinte insight. Eu vou investir, eu trabalho com Letícia, eu vou investir para capacitar a Letícia, ela vai ficar boa e vai embora. E aí o investimento que eu fiz? E aí que significa que a sua empresa é muito incrível, que todo mundo que entra ali dentro sai melhorado. E todo mundo vai querer trabalhar na sua empresa. O que você prefere? O que você prefere? Investir na qualificação de um profissional? De 10 profissionais que você investir na qualificação, e se a empresa tiver um bom ambiente, tá? Tem isso. Se a empresa tem um bom ambiente e você investe nesse profissional, de cada 10, 3 saem. Tá? Agora, se a sua empresa é uma empresa que não oferece nada de interessante, não investe nada em ninguém, primeiro, as pessoas estão ali só por dinheiro e olhando para o mercado, enquanto, para não ficar sem receber nada, deixa eu trabalhar aqui. É assim, é a conversa deles, né? E aí, de cada 10, 9 saem. E o tempo que eles ficaram ali foi destruindo a sua empresa. O que você prefere?
Porque ele é você tá mantendo Um peso morto ali dentro. funcionário insatisfeito. Qualquer momento ele pode sair e ainda destrói E o que ele tá ali, ele não tá tendo entrega, ele tá fazendo o básico. Só pra E nem manter. bem feito tá. Entendeu? Então, olha a importância disso. O que você prefere? Treinar 10 e sair 3? Ou não treinar nenhum e sair 9? E o tempo que ficar ali é arrebentando a sua empresa. Sem contar o custo, vamos falar de dinheiro, o custo que tem um recrutamento. Que a maioria dos donos nem sabe porque eles não se interessam para RH. Eles não sabem que tem custo. O custo para uma contratação é absurda. Muito maior, inclusive. Entende? E aí você vai manter aquela pessoa ali de uma forma mal acabada, ela falando mal de você e você falando mal dela. Ah, ainda tem isso. Trabalha na empresa e fala mal da empresa o dia todinho. Trabalho na empresa lá, minha filha, que é um inferno. Assim, Fulano não vale nada, ciclano não vale nada. Ah, e os produtos é tudo mal feito também, tá? E horrível. colocam formal lá, formal. Fazem tudo errado, não pagam nada. Conta tudinho da sua empresa. Sendo ela errada ou não, mas eles contam. Verdade ou não, né? Então o que você quer? Você quer um inimigo dentro da sua empresa para economizar uns trocados? Sério? É uma conversa muito mesquinha. Mas é algo que E é o que ainda está acontece. muito enraizado. Infelizmente. E assim, é tão enraizado que nós vemos pessoas jovens que têm esse pensamento, né? E de que não vai dar certo, não adianta eu treinar fulano, porque ele vai melhorar e depois ele vai sair. Tomara. Né? E aí eu vou ter que contratar de novo, Gastar fazer o de processo novo. de novo. Faça de novo. Para isso existe o RH. O RH não se cansa de fazer isso, que inclusive é um serviço deles. Não tem problema. Faça quantas vezes for necessário. E se a pessoa está sendo melhorada e saindo, se pergunte por que ela está saindo. É porque na hora que ela fica boa, não quero pagar o valor que ela vale agora? Porque não adianta também, ela tá investindo com esse tempo também para aprender, ela tá com novas habilidades e vai receber E aí, a mesma coisa que tá Tem isso. E outro, ela ficou boa e ela percebeu que agora não precisa mais trabalhar nessa empresa horrorosa que é a sua? Com essas condições horríveis que você oferece? Ela ficou tão boa a ponto de decidir para onde ela quer ir, porque ela sabe resolver problemas e você não tá pagando tão bem quanto. Sim. E não é só pagando nesse sentido, Não, né? é o ambiente inteiro. É o ambiente O inteiro. ambiente inteiro. Às vezes, eu já vi dono fazer cada piada ridícula. Cada piada ridícula. Para os funcionários. Mas na cabeça dele, ele tá certo. Ah, mas eu, para conseguir o que eu tenho, eu acordava às 4 da manhã, ali, ó, no alojamento ali, ó. Tudo 6 horas e ainda, nem levantaram ainda. Tá, mas qual que é o horário de trabalho, querido? Não é 7h30? Ah, mas porque na minha época, porque eu acordava às 5. Então, deixa eu te falar. Eles podem acordar às 6, às 4 ou às 3 da madrugada. Eles podem se matar de trabalhar. Eles não vão conseguir o patrimônio que você tem. Por quê? Não é por falta de capacidade, é porque eles estão amarrados no negócio CLT. Você quer que eles sejam igual a você? Então cada um vai e abre a sua empresa. Você está entendendo que a conversa não bate? O dono, ele exige o mesmo comportamento do funcionário. Só que por mais que o funcionário tenha esse comportamento, não vai ter o resultado que o dono tem. tem condições. Porque ele está amarrado numa CLT. Então não exija deles o mesmo comportamento do seu. Porque senão você vai ter 30, 100, 200 concorrentes, ué. O horário de trabalho não é 7h30, o cara não chega às 7h30, ele entrega. Então para com esse preciosismo, para com essa frescura, com esse mimimi, fala tanto mimimi dos outros, fica essa conversa. Entende? E eu estou entendendo que muita gente vai odiar a minha Mas é bem isso. Mas a conversa é sem filtro. Total, totalmente. Sem filtro. Então acorda pra vida, para com isso. Ah, mas é porque eu sofri muito, vai fazer terapia então pra resolver esse sofrimento seu, entendeu? Você- Agora quer que todo mundo sofra junto, parecendo Marília Mendonça? Todo mundo vai sofrer? É igual. Pai, eles deviam ter comportamento de pai, né? Que pai sofreu, mas não quer que as pessoas sofram. Não é? Deveria ser isso, mas não, eles têm um comportamento de professor. Não, eu sofri e de estagiário, eu sofri, então eu vou botar todo mundo pra sofrer. Por que você não vai ser um líder de um estagiário? E não precisa ele passar por tudo, porque você já tem conhecimento. Sim. Que tipo de líder é você que precisa que as pessoas sofram pra aprender Isso não é algo? liderança, é É vingança. vingança. Entende? Só que aí é você que perde. E além de vingança, tem muito ego, né? Muito absurdo. O que o líder tem que entender é, ele só brilha
ele só é validado como um bom líder se a equipe for ótima. Ele pode ter um discurso lindo, ele pode ter ideias maravilhosas. Se a equipe não é boa, ele não é um bom líder, sinto muito. Um dono de empresa, ele só é excelente dono de empresa se a equipe dele é ótima e entrega resultado. Se só ele entrega resultado e a equipe é ruim, então ele é um bom especialista, mas líder ele nunca foi. O líder tem que entender que o sucesso dele depende do sucesso da equipe. Se ele começa a pensar dessa forma, ele começa a investir na equipe. Um líder bom é um líder que ninguém precisa dele. Porque a equipe já faz tudo sozinha. A equipe, ele desenvolveu tão bem, ele deu tanta confiança, a equipe é tão engajada, é tão fechada nele, que não precisa dele. Indifere se ele tá... Não precisa dele, não precisa. Ele é tão bom, mas tão bom, que a equipe não precisa dele. E ele confia. Total, porque a equipe trabalha para ele, a equipe luta pela causa dele. A equipe não quer decepcioná-lo. Então, às Olha vezes, coisa até na incrível. ausência, se for uma equipe bem treinada, ele vai fazer melhor porque ele não tá. Sim, totalmente. Isso é um líder de sucesso. É um líder que a equipe não precisa dele, de tão bom que ele é. Isso é um líder de sucesso. Agora, tem líder que acha bonito sofrer. Nossa, não posso nem respirar, não posso nem comer, não posso nem... E fala com orgulho. Eu não tenho férias, eu não posso sair. Fala com orgulho. Mim, né? Fala com orgulho. A equipe não anda sem mim. Chega, sai uma lágrima nos olhos de tanto orgulho. Tá entendendo? Não. Se eu ouço um discurso desse, eu penso, coitado, é ruinzinho pra caramba. Então, líder bom é líder que a equipe não precisa dele. De tão eficiente o trabalho que ele fez e do tanto que ele fez com que a equipe lutasse pela causa dele. Porque entenda, aqui tem um setor, aqui tem a queijaria. São os processos bem amarrados. Aí tem os processos bem amarrados, tem toda a equipe, os auxiliares, os assistentes. Essas pessoas todas trabalham para o líder. Trabalham pela causa dele. A meta não é da equipe, é do líder. E a equipe abraça a causa. Por quê? Porque o líder conquistou a equipe, não é conquistar com churrascada, bebedeira, bolinho de aniversário, não é isso não. É com posicionamento e respeito. Você me conquista quando eu sinto que você investe em mim, quando você me desenvolve, aí eu te respeito. Agora, quando você paga churrasco pra mim, aí você me agrada. Ou besta. Faz uma festa no Você me final do ano. agrada, entende? Que é importante também, mas não é assim que você ganha a sua equipe. Não é com essa intimidade. É quando eu sinto que estão investindo em mim. Entende, gente? E que reconhecem o meu serviço. Exatamente. E paga um valor justo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem empresa que fica esperando o profissional pedir aumento. Sabe que ele é bom. Primeiro, sabe que ele é bom. Sabe que ele tá ganhando abaixo. Mas pensa, já que ele não tá reclamando, deixa ele ali. Na hora que ele reclamar, eu dou o aumento. Só que na hora que ele vai reclamar, ele está esgotado, ele está cansado, ele está de saco cheio. Aí você dá o aumento e pensa lá, deu aumento, não adiantou nada. O cara, ao invés de melhorar, piorou. É porque ele exauriu, cansou. Entende? Ele já tá ali no Não no faça nível. isso, não faça isso. E tem aumento também, isso eu gosto muito de falar. Tem aumento que líderes dão, que pelo amor de Deus, né? Isso não é aumento, é um deboche. Eu trabalho há 3 anos aqui, você me dá um aumento de R$50, dá vontade de rasgar o dinheiro e jogar na sua cara. Dá licença, me respeita, R$50 de aumento? Quero não. É melhor não dar, né? Não dá. Não, de verdade, não dá. Não dá, não. Quando você vê que a pessoa de fato merece, que ela tá fazendo por merecer e ela sabe disso, porque ela tá tendo feedback, dá um aumento de R$500 pra essa pessoa. Agora 50? Não faz fazer nem diferença. Às vezes ela começa a ganhar até menos, porque atinge o teto do imposto de renda. E aí aumenta o tamanho do desconto e o que ela tirava líquido, ela vai tirar abaixo por causa dos R$50 que ela recebeu. Não, gente, isso é muito deboche com a cada pessoa. Tá entendendo? Nessa conta as pessoas fazem. O líder tem que fazer essa conta. Para ela ganha 2.500. Se eu der R$100 de aumento, vai para 2.600. Tô chutando o número aqui, tá? E aí vai atingir o teto do imposto de renda. Hoje ela tira líquido 2.300. Se eu dar esse 100 de aumento, ela vai tirar líquido 2.000. Nossa, vai ficar muito feliz com a promoção, não vai não? Diminuir meu salário. Entendeu? Isso é liderança. O líder ele tem que olhar para isso, para essas contas. Aí você não entende, mas eu dei aumento para a menina e a menina baixou a produção dela, claro, os descontos aumentaram.
e ela recebe líquido menos. É para isso, olha para quanta coisa que o líder tem que olhar. Por isso que eu falo, se o líder for fazer exatamente as rotinas que o líder tem que fazer, ele não vai ficar se metendo, não é chamado mais não tem. Era isso que eu ia perguntar. Né? Não tem tempo. Era isso que eu ia perguntar. Nós saímos como profissional de um curso de agrárias extremamente técnicas. Então, se você me perguntar sobre doenças, eu não sei. Aí eu pulei essa parte, essas cadeiras eu tenho esquecida depois. Sim. Mas se você me perguntar da legislação, eu sei. Sim. Né? Mas na graduação eu não aprendi gerir pessoas, eu não aprendi sobre empreendedorismo, eu não aprendi sobre comunicação, né? Eu não aprendi essas questões que são habilidades fundamentais hoje no mercado. Né? E você falando aí de liderança, o líder tem que pensar até no salário, no valor que eu vou aumentar, se vai ser justo ou não. Então, muitas vezes a gente sai da universidade e a gente se desespera. Porque parece que eu tenho uma infinidade maior de coisas para estudar, e eu não vou mentir para você que minha mãe me enganou. Porque ela dizia assim, filha, olha, você vai estudar na faculdade, quando você sair, que você tiver seu emprego, você não precisa estudar mais. Mas parece que a quantidade de coisas que eu tenho que estudar, elas aumentaram, e outro dia eu disse à minha mãe, eu disse, mãe, a senhora me enganou. Então, hoje em dia, a gente precisa estudar sobre gestão de pessoas, a gente precisa estudar sobre a parte financeira e fiscal, a gente precisa ter essa série de conhecimentos. Sim. Mas, para mim ser ou começar a desenvolver essa habilidade de liderança, e isso eu te pergunto, pensando muito em mim, né? Eu quero ser uma líder melhor, eu quero conseguir desenvolver essas habilidades. Por onde eu começo? Me contrate. Isso é certo. Eu vou assistir esse episódio várias vezes. O seu conteúdo do Instagram, eu já fui lá vasculhar várias vezes. A Cláudia já falou sobre isso. Aí vou lá verificar os vídeos de novo, né? Tá na meta. Ótimo. Mas, enquanto eu não lhe contrato, qual seria o seu direcionamento? Livros. Leia bons livros. Ai, gente, eu vou falar um negócio aqui que vai dar ruim, mas vamos lá. Leia livros de autores americanos. Porque autores americanos, eles trabalham essa liderança do jeito que eu falo, de forma mais técnica. O meu discurso de liderança mudou muito depois que eu morei fora do Brasil. Eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, né? Uma imersão maravilhosa, aprendi muita coisa ali. E a minha visão de liderança, o meu discurso de liderança nunca foi romântico, tá? Mas ele ficou bem mais refinado, eu entendi que liderança é técnica mesmo, depois eu comecei a consumir este material, tá? Então, leia livros, bons livros de liderança, aprenda sobre processos de RH, porque líder tem que entender de RH, dono de empresa então nem se fala. Tem um livro muito bacana, o nome do livro é exatamente esse, Gestão de Pessoas Não É com RH. Esse é o nome do livro, Gestão de Pessoas Não É com RH. Super indico essa leitura. Leia. Entenda sobre perfil de gente. Olha, tá vendo que interessante? Para aprender sobre liderança não é numa fonte só. Aprenda sobre perfil de pessoas. E aí tem vários métodos de leitura comportamental, né? Tem o Enneagrama, tem um monte de método por aí. Eu gosto muito do DISC, porque é uma ferramenta fácil de entender, fácil de mapear, né? E aprendi melhor sobre ela também fora do Brasil e vi o quanto ela é grande, o nível de importância que ela tem fora do Brasil. Não tem aqui, mas fora tem. Então, comece a entender sobre comportamentos, comece a entender sobre processos de RH. Leia esse livro, que assim, já vai te ajudar de forma absurda, de verdade. Já vou colocar no meu carrinho quando sair daqui. Ela gosta pouco de livro. Gosta pouco? Então, isso é ótimo. Faça isso para que você comece a expandir a sua consciência. E não se esqueça, quanto maior a intimidade, menor a autoridade. Sente na sua cadeira de líder. Se vista como líder. Se vista como líder, fale como líder, resolva como líder, entende? Reconheça as pessoas, aprenda a dar feedback. As pessoas não sabem dar feedback, nunca na história desse país, não sabem.
não sabe dar o feedback para alguém. Então, são ferramentas básicas da liderança. Nem sabem e a maioria das vezes você tenta dar, as pessoas não entendem aquilo como feedback para que você cresça como pessoa, como profissional. Ué, mas qual Eles não que é o aceitam, nome? né? Eu nunca tô errado. Não, mas qual que é o nome do feedback entre os funcionários? Vocês sabem? Não. Porque existe um ecossistema ali, longe do líder. Existe falas perto do líder e falas longe do líder, né? Eu tenho o privilégio de conhecer os dois. Como que funcionário chama feedback? Foodback. Vai lá pôr defeito em mim de novo, vai lá falar que eu tô errado, vai lá esfregar na minha cara. Porque o feedback, quando é dado, é muito agressivo. Porque o líder já tá por aqui, porque ele já errou 1 milhão de vezes, mas ele não foi corrigido. E aí ele vai lá com ignorância, com agressividade, falando que você não pode fazer isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo Ou outro. então, igual você falou, vai na frente de 10 porque ele não teve coragem e... Aí humilha 9 e esse um sai de boa na lagoa. Não, isso não é comigo não. Não é comigo não. Comigo não. Sim, então aprenda a dar feedback. Feedback não é vamos para uma salinha com ar-condicionado para eu poder te falar o que você... Não, feedback é na hora. Você está terminando um relatório aqui e tá ruim, eu tenho que falar para você na hora que você está fazendo. Olha, essa coluna não é aqui, coloca nesse lugar, por favor, tá faltando isso, isso, isso aqui, ok? Ok. Mas antes você ensinou como é que era para fazer? Não, eu não ia perder meu tempo para ensinar para fazer, né? Entendeu? Não posso nem cobrar, não ensinei. Antes de chegar ao feedback, tem todo um processo anteriormente. A forma como você pede, você explica, você acompanha. Não, aí do nada vem o feedback, como uma bomba na cabeça da pessoa. Claro que ela vai rejeitar. Não, filho, não é assim não. É natural a pessoa se defender de qualquer ataque. Qualquer um vai se defender. É só você olhar um filhote de gato, um pitbull perto dele, ele tentando atacar. Um filhote de gato armando as garras com um pitbull. É natural a defesa. Agora, se antes de dar esse feedback, você explicou o que a pessoa era para fazer, você orientou, você acompanhou, então na hora que ela recebeu o feedback, ela vai te agradecer, ainda pede desculpa. Você está entendendo que é tudo o como você faz? É como você faz. Só que, volto a dizer, infelizmente, 92% das pessoas que ocupam lugar de liderança não foram preparadas para isso, nunca ouviram isso que eu estou dizendo. Eu acho que liderança são algumas cadeiras que deveriam ser obrigatórias em qualquer curso, né? Que seria essa questão de liderança, né? Você ter conhecimento do mercado. Eu saio do mercado com conteúdo técnico e eu não sei o que fazer com ele. Não. Eu não sei. Eu sou veterinária, eu vou cuidar de cão e gato. Sim, mas eu tenho que lidar com o tutor. Eu tenho que saber conversar com ele. Eu tenho que gerir pessoas também, porque eu preciso de um auxiliar numa clínica. Eu sou veterinária, agora eu sou empresário também. Eu sou dono, eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que lidar com o público, que é muito importante, são meus clientes, eu tenho que manter eles. Sim. E a forma de falar super importa. A forma de faz falar toda a diferença. com um auxiliar que vai me ajudar no dia a dia super faz diferença também. E se eu posso passar 10 anos lá, quando eu sair insatisfeita, igual você falou, ele vai causar um problema para a empresa. Sim. Então é tudo a forma de falar. Tem que entender sobre tudo isso. Não é só o técnico. E eu acho que a gente tem que aprender também que, além de veterinária, eu sou uma empresária. Por favor. Eu preciso internalizar isso. Qual é a sua profissão? Eu sou empresária. Eu tenho conhecimento técnico da veterinária, eu tenho todos aqueles títulos, toda aquela bagagem, mas eu sou uma empresária. Eu tenho uma empresa e eu preciso entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, as coisas começam a se organizar. E a gente também tem que aplicar muito isso dentro do agro em vários aspectos. Eu tenho uma propriedade que ela é lucrativa, ela é minha empresa. Não é uma brincadeira, eu não estou brincando. Ali é minha empresa. Apesar de eu ter 2 animais, que eu estou tirando leite dos 2 animais, mas ela é uma empresa. É a sua empresa. A gente voltou do apagão agora. Quem sabe fazer ao vivo. Pois é, os perrengues de estar gravando fora do estúdio e investir nessa loucura que foi estar aqui na Milk. Mas vamos retomar o bate-papo. Vamos retomar. Nós estávamos falando sobre a questão do empresário se posicionar como empresário, né? Isso. Independente do tamanho da empresa, né? No caso de o dono de uma propriedade, mesmo que ele tenha 2 vaquinhas, ele tem que se ver como empresário.
E é interessante porque quando você começa a ter essa cabeça, a sua postura muda, você se posiciona de uma forma diferente. Você começa a parar de se ver como um coitado, é essa conversa, né? Eu não sou ninguém, né? Essa falsa humildade que só te prejudica. E também começa a entender a sua responsabilidade enquanto líder, principalmente quando você começa a trazer pessoas para trabalhar para você, mesmo que seja só uma. E se você não tiver ninguém, você tem que se liberar, pelo menos, né? Mas para isso você tem que entender o seu papel, você tem que entender a grandeza da sua posição. Se você não se ver grande, todo mundo vai te tratar como pequeno. E isso não é sobre tamanho de patrimônio, entende? Eu costumo brincar que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, se eu vou ter o mesmo trabalho, então por que eu não vou sonhar grande? E aí, dentro dessa expectativa de um sonho grande, de alçar grandes voos, eu também preciso me enxergar grande, né? Mas, como você falou, essa falsa humildade. Sim. Como é que eu vou chegar para a Cláudia e dizer a ela que eu quero, por exemplo, um podcast que tenha, vamos lá, um número, 2 milhões de seguidores com milhões de visualizações? É um sonho que para alguns seria uma coisa simples, mas que pode gerar uma sensação de, poxa, ela está sonhando alto demais. Quem ela pensa que é, né? Então, acho que isso é algo que tem que ser muito trabalhado. Pois é, porque a gente é condicionado desde criança a buscar muita validação dos outros, né? Se alguém te diz quem você pensa que você é, eu penso que eu sou quem eu sou, acabou. Assim, eu não sou a sua opinião, eu não dependo do seu julgamento ao meu respeito, se eu tenho consciência de quem eu sou, e principalmente de quem eu não sou. Eu acho interessante que pessoas falam muito comigo nos bastidores, no sentido de, Cláudia, o que eu mais gosto de você é na confiança com o que você fala. Você é muito confiante. Tem uma amiga minha que fala que pode ser até mentira o que eu tô falando, tu fala, que pode ser a maior mentira, mas pelo menos a pessoa tem uma confiança danada quando tu começa a falar. E realmente teve um dia que ela perguntou qual era o tipo de cerveja, sei lá, eu disse uma IPA, eu disse essa é a mais fraca. Aí ela disse, eu acreditei naquilo. Quando chega o garçom que foi tirar a dúvida, ela fez, eu jurei que era verdade. Eu disse, eu não entendo nada disso, não. Só vou ler. Ela veio, mas parecia uma verdade, pela forma que pela você... confiança. Que você fala. E o que eu digo é que a gente interpreta muito errado essa questão do ter confiança. A gente acha que ter confiança é ser uma pessoa inabalável, é uma pessoa que sempre sente ou acha que está certa. E não. A minha confiança vem porque eu sei muito bem o que eu dou conta, mas eu sei principalmente do que eu não dou conta. O fato de eu ter clareza e aceitação do que eu não dou conta me traz confiança. Eu sei que eu sou ruim. Você não precisa me falar, não. Eu sei muito mais que você, inclusive. Então eu invisto no que eu sou boa. E isso me traz confiança. Ou seja, esperar que o outro te valide. Mas quem ela pensa que ela tá se achando. Não me acha, amor, eu sou há muito tempo. Então, você ter esse autoconhecimento, ter essa clareza de quem você é, do que você dá conta, do que você não dá, isso te traz confiança. E não ficar numa roda hamster o tempo inteiro buscando perfeição, você sempre vai ser uma pessoa insegura. Agora, quando você se aceita com o seu ouro e as suas misérias, pronto, é libertador, entende? Isso é libertador. E falta muito isso para os empresários e para profissionais que ocupam cargo de liderança, principalmente quem começou de baixo. Sim. Principalmente quem começou do zero, do nada, do -1. Essas pessoas, elas sempre acham que devem alguma coisa para o mundo, por mais que tenham, e sempre se acham inferiores, principalmente por não ter estudo. Eu fico numa raiva disso. Eu conheço pessoas com patrimônios absurdos que construiu com a força do braço, Cláudia? Não, com a força do braço ninguém constrói nada. Foi com a mentalidade diferenciada. Mas foi com a força do braço. Eu sou analfabeto, eu não tenho nada, não. Você é analfabeto em relação à educação regular, meu querido. Agora, essa mentalidade de ouro aí, isso aí não é força do braço, isso é mentalidade. É visão, entende? Né? Sim, só que a própria pessoa não consegue se enxergar dessa forma. Ela acha que foi na força do braço. Se fosse na força do braço, tinha um monte de gente rica por aí.
que trabalha muito. Então não é isso, é a mentalidade. E esses profissionais, esses donos de empresa, eles se veem muito pequenos. E aí o que acontece? Por se verem pequenos, eles acabam apequenando a equipe. Eles acabam podando, cortando as asas da equipe. Porque se você não vê a sua própria grandeza, você não consegue ver a grandeza de ninguém. Aí você tem medo de ousar, e você fica no convencional. E aí daqui a pouco, o que te trouxe aqui vai começar a te derrubar. Porque você vai ficando arcaico, ultrapassado. Você fica na zona de conforto. E justamente por esse motivo, porque você não tem coragem de ver a sua grandeza por medo de parecer arrogante. Engraçado isso, né? E é engraçado e é um conceito que a gente vem nas nossas raízes, a gente vive ele, está muito presente ainda na nossa sociedade, né? E principalmente quando a gente fala em questão de ser mulher. Eu ser mulher no agro, eu tenho que me posicionar. Então, muitas vezes a gente acaba levando o que a sociedade invalida na gente, né? Então, por exemplo, no início eu tinha medo de assumir a responsabilidade técnica, de pegar as empresas para fazer a prestação do serviço, porque eu era uma mulher e eu me sentia insegura, né? E aí, até na época, quando eu conversei com o Gé hoje, ele fez, mas a gente não está falando da questão de ser homem ou mulher, a gente está falando da questão de ser competente. E aí é diferente. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, que eu comecei a ver que o cenário é diferente. E até outro dia me perguntaram, você já sentiu essa dificuldade? E aí no momento, eu entendi, né? Eu senti essa dificuldade, mas a dificuldade não estava relacionada a como o outro me enxergava, estava como eu me enxergava e onde eu me colocava, né? Então, hoje em dia a gente fala muito, ser mulher e trabalhar com determinado serviço. Não faz diferença. Isso faz... tá relacionado a como você se vê, como você se comporta, né? Como você internamente está preparada para exercer aquela atividade. E é fundamental isso. É forma de criar, porque o pai e a mãe também são líderes, né? Seus pais te lideram. Os nossos primeiros líderes. Nossos primeiros líderes são seus pais. Então, eu acho que a gente já tem isso, assim... De liderança, já tem o pai e a mãe. Então, se você foi uma criança que disseram muito que você não era capaz daquilo por conta de alguma situação, eu acho que dali você já começa a criar barreira. Sim. Então, você tem que desmistificar tudo isso que um líder fez um dia na sua vida e bola pra frente. Sim. Ninguém tem a capacidade de te humilhar. O máximo que uma pessoa pode fazer é te provocar. Só você pode determinar se aquela provocação fez você se sentir humilhado ou não. Ninguém tem a capacidade disso. Ninguém tem a capacidade de te inferiorizar. Ela tem a capacidade de te provocar. Mas o sentimento de inferioridade é só você. Que determina se você vai ter ou não. Olha o que você falou. Na verdade, eu entendi que não foi o ambiente, era eu. Voltamos! Teve apagão de novo. Mas o episódio tá tão bom que eu tenho certeza que vocês vão ficar até o final e vai valer a pena. Então, vamos lá, Cláudia, retomando. Sim, nós estávamos falando sobre essa questão do o outro, ele não tem o poder que você pensa, né? Fulano me humilhou, fui muito humilhado na minha vida. Não, as pessoas elas têm o poder de te provocar, mas é você que valida aquilo ou não. A escolha está na sua mão. Ninguém pode te humilhar se você não se sentir humilhado. Entende a importância disso? Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que ela tem um complexo, né, de inferioridade. Sempre alguém está fazendo algo para atingir ela. Porque ela sempre interpreta que é para ela. Exato. E às vezes não tem nada a ver com ela, mas ela tomou aquilo pra si, fulaninho me humilha, fulaninho não gosta de mim, ele fez isso pra mim mesmo. Ele passou e não falou comigo. Fez isso pra me provocar, pra me diminuir. Ele sempre faz isso e sempre tá com vitimismo ali, ele sempre é a vítima de tudo. E aí, as pessoas que estão nos assistindo podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com liderança? Tudo. Imagina um líder com esse sentimento. Aí um colaborador faz alguma coisa que ele interpreta que foi pra me provocar, que foi para me diminuir. Ou se você tem pessoas na sua equipe assim, que interpreta que o seu tipo de fala, ou que quando você não dá bom dia...
Quantas vezes eu fiz pesquisa de clima, gente, e na pesquisa de clima a maior reclamação é meu chefe não me dá bom dia. Isso interferindo na produtividade do profissional, porque para ele isso é um valor, mas na sua cabeça de líder é irrelevante. No estágio, eu fui chamada a atenção, até convidada para sair. Eu disse, não, eu vim para passar o tempo do estágio, eu vou ficar. A não ser que queiram que eu saia, né? Mas se for por conta de um bom dia, fui chamada a atenção por conta de bom dia. Só que na minha cabeça, meu bom dia ia atrapalhar, porque a maioria era masculino, eles passavam sempre de cabeça baixa, porque eles também têm vergonha da gente. E eu achava que não era importante, mas se uma pessoa passasse olhando, claro que eu ia dar bom dia, eu sou mal educada. Mas aí eu fui chamada a atenção porque ela disse que eu me sentia melhor porque eu tinha dinheiro. Eu disse, quem disse que eu tenho dinheiro? As pessoas disseram que eu tenho, porque eu tinha um carro. Eu disse, Aí olha o nível de interpretação que teve porque você não dizia bom dia. Bom dia. Tá vendo? Aí eu disse, não tem dinheiro. Eu tenho Aí eu disse, não, porque a maioria das pessoas são humildes e elas interpretam. Eu disse, poxa vida, eu não sabia. Mas a partir de amanhã até eu sabe porque eu fui pulando. Eu falei, bom dia, não tem problema. Eu vivi assim, bom dia, bom dia, bom dia. Mas é justamente isso. As pessoas se sentiram diminuídas por um bom dia. E você com vergonha de dar bom dia. Na verdade, não era mal educação, eu tava com vergonha realmente. E às vezes eu achava que ia atrapalhar os meninos de pararem e dar um bom dia. Ou então que eles também não queriam, porque a maioria passava de cabeça baixa. Isso é comportamento. Agora, quanto mais o líder entende disso, melhor flui a liderança dele. Veja como que isso é importante. Um simples bom dia. Volto a dizer, em pesquisa de clima, uma das maiores reclamações que os colaboradores escrevem ali é que o líder não dá bom dia. Isso para eles é um valor. Porque, entenda, eu trabalho para você. Depois disso, eu dou bom dia a todo mundo. Certo? Bom dia, bom dia, bom dia. eu entendi também. Foi bom, porque aí, depois disso, mas aquilo ali eu achava que não fosse o motivo dela. Que ela você nem acreditou muito. Eu achei que não era. Eu saí magoada mesmo. Mas aí eu entendi, no outro dia eu tava dando bom dia até pra parede. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E você percebeu a diferença de comportamento? Não, eu acho que era alguma insegurança da líder. Uhum. E, não da líder, mas de uma pessoa que tava lá, achando que eu podia, como estagiária, ser contratada e de alguma forma tomar o lugar dela. Então tinha uma pessoa que fazia esse jogo de estar levando e trazendo pro líder. Olha que fala interessantíssima. Onde é que estava o líder para aceitar esse jogo? Você está entendendo que quem é líder e estiver ouvindo a gente, é muito interessante prestar atenção nesse movimento. O líder estava ali e tinha um colaborador que se sentiu ameaçado por uma estagiária e esse colaborador estava fazendo um jogo levando para o líder. Mas por que o líder estava aceitando? Porque o líder não lidera e quando ele não lidera, ele não usa as ferramentas de líder. Qual é a ferramenta de líder que substitui a fofoca? Indicadores. Se o líder trabalha com indicador, ele não aceita ouvir fofoca. E aí o que acontece? Esse profissional... Quem está com o poder na mão é ele, não é o líder mais. Porque ele conduz, ele faz jogos ali dentro da equipe. E justamente por quê? Porque o líder não usa uma ferramenta de gestão de pessoas chamada indicadores. Não é tão simples. Olha que interessante. Eu estava desenvolvendo alguns trabalhos bem legais, assim. Meio que um privilégio, porque ela estava me instruindo, porque eu estava ali como estagiária e eu estava por ela, pela líder, né? Uhum. Então ela estava me passando em todos os setores. E de repente ela começou a me dar funções como castigo. Como, vai só escrever no quadro. O quadro ela estava ouvindo o indicador informal que é a fofoca. Isso. Olha que incrível. Ela começou o quadro tá apagando, vai lá e faz tudo de novo. Aí eu ia lá no quadro. Ou então me mandava pro curral só pra ver alguma coisa. E lá vai. Mas o sentimento era que aquilo era tipo como uma punição e pela fofoca da pessoa que estava se sentindo ameaçada. Então, aí nós temos várias... Nossa, quanta leitura de cenário numa única história resumida que você está me contando. Então, qual a leitura que eu faço? Faltou indicador para essa líder olhar os indicadores, tá? E faltou também olhar para essa profissional.
Como que está sendo o ambiente de trabalho para ela? Como é que está sendo essa experiência para ela? E o que está acontecendo para ela estar se sentindo tão insegura? Como que está sendo feita a condução da carreira dela ali dentro para ela não se sentir boa o suficiente e se sentir ameaçada por uma estagiária? Ela está sendo devidamente reconhecida? Ela está certa no lugar certo? Ela está errada no lugar certo e vice-versa? E depois eu comecei a dar... Eu soltei piada. Isso não me interessa, porque não vale a pena eu sair de Pernambuco, vir para um lugar tão distante e ganhar um salário que a maioria ganhava ali. E que estava super satisfeito, que também me incomodava. Eu fazia, meu Deus, como é que as pessoas vivem e são, assim, extremamente satisfeitos com isso e não querem crescer, não querem ganhar mais, não querem estar em um lugar melhor, porque era aquilo e aquilo. E não era só ali naquele ambiente, era todo mundo da cidade. É a cultura da cidade. É deles. É deles. Aí eu disse, aqui não me interessa. Eu comecei a dizer pra ela que eu não era ameaça pra ela, porque eu só tava ali pra estagiar, depois eu ia retornar. Mas mesmo assim ficou Não até o final. adianta. O que faltou ali, por incrível que pareça? O líder. O líder fazer o papel de líder, fazer toda essa condução, se questionar por que essa menina tá vindo falar da outra? O que tá acontecendo com ela? Porque o fofoqueiro, ele fala mais de si do que do objeto da fofoca dele. Ele tá falando da insegurança dele, ele tá falando da inveja dele, ele tá falando da inferioridade que ele sente ao diminuir o outro. O fofoqueiro, ele não fala do outro, ele fala dele. E a gente tem que aprender a fazer essa leitura. A gente tem que aprender a fazer essa leitura. Como líder. Sim, e o fofoqueiro, ele usa a fofoca como objeto de manipulação. Exato, ele consegue manipular quando a pessoa não é líder, né? Exatamente. Por isso que é tão importante o líder aprender a fazer essa leitura do ambiente. Voltamos. Que a gente foi Deus que ajudou. Somos persistentes. Então, a gente tá falando do castigo, né? Do quão um líder que não é treinado para ser, ele cai em armadilha de um funcionário. E ele se torna refém, né? Que você contou a sua história. Olha uma história tão pequena, olha o cenário, olha quanta coisa a gente pode tirar, olha quanta omissão do líder, e sem o líder nem sonhar, quanta omissão do líder tem aí, né? De não usar... Eu assistisse esse depois vou encaminhar. Oi, amiga! Assista até o final! Eu saí chateada com ela de lá. Ué, mas eu imagino. Porque eu sabia que não era pelo bom dia. Era pelo leve trás da menininha lá. Ou seja, ela não liderava mais a equipe. Quem liderava era a mocinha, que fazia toda a condução dos bastidores e trazia os indicadores dela a bel prazer. Só ela que ficava lá na sala dela. Então era isso, ela vinha, colhia na sala da qualidade e voltava pra fazer fuxico. Incrível, né? É isso que acontece quando o líder não é preparado para ocupar o cargo que tem. Entende? E acontece muito isso com donos também. Normal, mais normal ainda. É mais normal do que com líder. Sim, porque os donos, naturalmente, eles têm um time muito grande de bajuladores. O que é o bajulador? Exatamente. É o profissional que não entrega de forma competente, então ele tenta suprir isso bajulando o ego do dono. É o baba-ovo. E muitas vezes consegue. Porque ele se torna esse levador de indicadores informais. Não tá dando certo porque fulano faz isso, Beltrano fez isso de você, ciclano não fez isso, fez aquilo. Olha ali, entendeu? faz assim. Isso, ou seja, ele vira o maestro do dono da empresa. Exato. Ele que dita. Ele fica com um pauzinho assim. Sim, exatamente. E o dono não consegue perceber, vira fantoche. Por quê? Porque o ego dele está sendo amaciado. Ele não precisa se esforçar, ele não precisa desenvolver nada diferente. Basta ser o dono. Mas mal sabe ele que ele está deixando de conduzir a empresa dele. Olha que loucura isso. E se as pessoas enxergassem isso? Se enxergassem dessa forma, pronto. Teria uma empresa muito mais profissional, muito mais produtiva, e as pessoas seriam valorizadas da forma que elas precisam serem valorizadas, entende? E não por ser um levador de história e contador do que... É aquele curioso, é o ratinho, né? Ele vai lá na sala, olha, aí volta pra contar. Aí vai lá no outro setor, aí faz, tá acontecendo isso e isso. Eu não queria dizer não, mas, né? Porque ele sempre fez, não... Longe de mim, fofoca, mas tá acontecendo Todo isso. fofoqueiro fala isso. Todo fofoqueiro. Todo fofoqueiro fala isso.
Mas aí o que faltou no líder? Conhecimento técnico sobre liderança. Então ele fica refém dessas informações para ele conseguir fazer alguma coisa. Cláudia, você falando de conhecimento técnico sobre liderança, e aí eu tinha anotado uma pergunta que me veio à mente ontem à noite, quando a gente estava se preparando para vir gravar hoje, que é o seguinte: hoje nós estamos com a geração Z. Adoro. Totalmente diferente, né? E que tem conceitos, expectativas diferentes. E aí vem duas perguntas: como liderar a geração Z e como tornar a geração Z em uma quantidade de líderes eficientes? Como liderar a geração Z? Boa sorte para vocês aí. Primeiro, entender que essa geração, ela pensa dessa forma porque ela foi conduzida por nós, os pais dessa geração. Eles são assim, eles são resultados nossos. Então, para de reclamar, achando que ele já nasceu assim. Não, ele foi conduzido a ser desse jeito. A criação e criatura. Os primeiros líderes, né? Sim. Estão em casa. Exatamente. Então, tem bons profissionais dessa geração, tá? Mas é uma geração que é muito sensível à frustração, ao tédio, não vê muita necessidade em processos mais morosos. Como eu disse ontem, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa geração. Acho que eu tenho mais até inveja deles também. Porque assim, eles se posicionam, eles trancam o pé, eles não se submetem a... Olha que interessante, eu conversei com uma empresária e eu achei tão engraçado, ela falando que ela foi entrevistar um profissional da geração Z, né, para entrevista de emprego e tal, terminou a entrevista, o profissional virou para ela e falou assim: tá, mas e você, o que você tem para me oferecer? Como que é a cultura dessa empresa? O que tem de bom para eu permanecer aqui? Como que eu posso crescer? E ela estava indignada. Porque ela falou: Cláudia, na minha época, não interessa, arrumando um emprego estava bom. Gente, parem com essa fala de na minha época. Para com isso. Eu achei incrível essa pessoa fazer essa pergunta. Ele sabe onde ele quer chegar. Exato. É afrontosa e incomoda. Então, sim, nós temos que saber lidar com esse povo. Entenda que, na sua época, aí vem a sua pergunta, como fazer para ter essas pessoas na empresa de uma forma eficiente. Entenda que, na sua época, era normal você trabalhar 5 anos para ter um aumento. Era normal. Era normal, era bonito você ficar 10 anos numa empresa. Era lindo. Hoje não. Não, ficou 10 anos é porque é muito ruim para eles. Se ele fosse bom, ele estava em uma maior, numa melhor, e lá vai. Exato. E essa questão da promoção era normal. Eles pensam diferente e você tem que entender a forma como eles pensam se você quer ter eles com você. O que eles pensam é o seguinte: ok, eu faço isso aqui e agora você quer que eu entregue algo a mais. Você me ensinou. A sua expectativa era de me promover daqui a 1 ano, mas eu já estou te entregando há 1 mês. Por que você vai levar 1 ano para me promover? Tá entendendo a mentalidade? Rápido, sim, né? Exato. Eles pedem mais essa liderança que eu falo. Eles pedem mais clareza. Não, então peraí. Você me paga 1.000 para eu fazer isso aqui. Eu entrego, ok. Aí você está dizendo que se eu fizer aquilo ali, eu recebo 2.000? Sim. Amanhã ele tá fazendo. E ele entrega. Aí você não paga. Porque você fala: não, peraí, tem que ter um tempo. Demais, tem que ter um tempo para amadurecer. 1 ano, 2 anos. Não, isso era você na sua época, querido. Eu já tô entregando. Aí você não passa para ele, não paga para ele o valor justo, ele sai fora. Ou então ele tira férias silenciosas. Ele finge que tá ali, né? Ele finge que tá ali para receber o dinheiro e não trabalha. Nós temos que nos ajustar a eles. Entendam que nós vamos, daqui a 100 anos, a gente vai estar todo mundo morto. Não sei se vocês sabem, mas daqui a 100 anos vai estar todo mundo morto. Essa geração ela continua. Somos nós que estamos saindo de cena, eles estão entrando. Então, gente, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então, para de criticar tanto. Eu mesma, eu tenho muitas críticas para essa geração, mas não resolve.
para de criticar tanto e começa a entender a cabeça desse povo. É porque a gente só olha para os piores da geração Z, porque tem uma galera escrotinha aí que bora combinar, hein? Tem. A gente só olha para os piores. Mas tem muita gente boa. Mas tem muita gente boa. Então vamos começar a entender a mentalidade desse povo, que inclusive fomos nós que condicionamos eles a serem desse jeito, porque nós não queríamos que eles sofressem tanto quanto nós sofremos. E agora tá reclamando? Então vamos entender, eles são mais velozes, eles são mais espertos, eles são mais tecnológicos, eles entregam um resultado mais rápido, então automaticamente eles têm que ter um retorno à altura da velocidade do que o que eles entregam. Mas Cláudia, não está entregando, está faltando aquele viés da maturidade, então orienta e explica para ele. O feedback, né? Mas aí como é que você, olha só a loucura, já é difícil não saber liderar essa geração nossa. E aí você, sem saber liderar, quer fazer isso com a geração Z, vai morrer no processo. Vai ser engolido. Vai sim. Sim. E aí o que acontece? Essa geração olha pra você e fala, eu não quero liderar. Esse sofrimento todo, liderar uma artimanha, uma desgraça na vida da pessoa, eu não quero, deixa eu continuar nesse cargo aqui, tá tudo certo. Nem combino com o líder. Né? Quero não. E além dessa questão de eu não quero liderar, né? Não compra a ideia do líder. Não vai trabalhar para ele. Não. Vou fazer só o básico do básico. Para manter o meu emprego. Para manter o que eu preciso receber e tá tudo certo. O líder ainda não se conectou com ele. O líder ainda tá naquela caixinha do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Desculpa, querida, essa geração não aceita essa conversinha mais não. Acabou. Entendeu? Acabou. Então, acorda pra vida. Quer liderar? Acorda pra vida, principalmente essa geração. E é claro que tem a questão do desrespeito, eles subestimam, né? E aí você, com essa postura carrancuda, de que você tem que fazer porque você tá aqui pra fazer isso e eu lidero. É aquilo, ele vai fazer o básico pra sobreviver no emprego. Mas você não conquistou essa pessoa, ela não te admira, vai te admirar pra quê? Fala pra mim. Porque eu só compro uma causa que não é minha, de alguém que eu admiro. Você não é objeto de admiração meu pra nada. Tudo que você pediu pra eu fazer, eu fiz, entreguei. Aí você falou, vamos ver. Que é assim que o líder fala. Faz aí que a gente vai ver o seu salário daqui a 3 meses. Conversa mais sem vergonha que eu vejo o líder falar. Cai quem quer. Exato, cai quem quer. Cai quem quer. E você não entrega... o seu comportamento não condiz com o que você está cobrando de mim, eu vou comprar sua causa para quê, irmão? É assim que eles falam. Para que eu vou comprar sua causa? Ele fica ali, stand-by. Entende? Então é uma geração cuca fresca, é uma geração que ainda está dentro da casa do pai e da mãe, muito bem, obrigado. Perdi o emprego, tenho comida, tenho iPhone, tenho internet paga. Tô preocupado não. Não tô preocupado. Não tô nem aí. Eu prefiro ficar, inclusive em casa. Eles têm mais vontade de ficar em casa do que trabalhando. Entende? Então está na hora dos donos de empresas, de líderes começarem a rever os seus conceitos, a rever a sua postura, a começar a entender um pouquinho de geração. Para de tanto julgamento. É um bando de preguiçoso, de vagabundo, de isso, de aquilo. Começa a entender, porque esses monstrinhos foram vocês que criaram. Ninguém quer trabalhar. É uma conversa que a gente escuta muito por aí nos bastidores. Não tem funcionário, não. Não tem quem queira trabalhar. Né? Não tem quem queira trabalhar igual você trabalhou, feito um animal há 30 anos atrás. Mas o trabalho leve. Entendeu? Não é nem a questão do trabalho ser leve ou não. É a questão do trabalho ser justo. Por favor. Né? Eu entendo que tem que ter uma carga horária de trabalho, claro, que tem que ser respeitada. Claro. A gente faz uma hora extra uma vez ou outra porque aconteceu um imprevisto. Beleza, mas eu vou receber por aquilo que eu estou entregando. Eu trabalhei a mais, 1 hora, 2 no feriado. Teve um problema no caminhão, eu não trabalhei, hoje amanhã é feriado, eu vou ter que trabalhar. Eu vou receber pelo que eu executei. Né? Então, eu acho que isso precisa também ser visto e entendido como o tempo mudou. E o conceito de produção e de tarefas também. Aí entra a importância de processos e rotinas bem estabelecidas. Porque você falando, eu estou pensando aqui. O meu primeiro contato com a área de RH foi no departamento pessoal.
Eu comecei a trabalhar como a responsável pelo ponto. Sabe, a folha de ponto era comigo. As marcações, as batidas. Olha que interessante, você falando me veio isso aqui. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, todos os dias. Durante 30 dias, 25, 22 dias, aí, todos os dias. Mas que engraçado. Se eu for olhar para a questão da produtividade, eu tenho que entregar. Se eu fosse para entregar, primeiro, eu não precisaria trabalhar o dia inteiro. Em meio período eu já matava aquilo. Entendeu? Uhum. Se tivesse uma rotina de trabalho, um processo mais eficiente, em meio período eu já matava aquilo e nem precisaria ir todo dia da semana. E continuaria recebendo o mesmo valor. Onde eu estou querendo chegar com isso? É porque antigamente, a minha geração para trás, ela contratava o tempo. Eu contratava o seu tempo. Eu estou contratando o seu tempo das 7 às 5 da tarde. 220 horas mensal. Eu contratei suas 220 horas. Eu não contratei a sua produtividade. Eu não contratei a sua entrega. Eu não contratei o seu resultado. Eu contratei o seu tempo. Aí eu vou contratar um profissional para fazer exatamente isso que eu fazia. Um da geração Z. Ele não quer me vender o tempo dele. Ele quer me vender o resultado dele. Aí ele faz essa conta. Não, mas eu não preciso ir todo dia essa hora para fazer só isso aqui. Aí ele tem a tecnologia na mão. Não, eu mato isso aqui em uma semana, ué. E aí para ele começa a não fazer sentido e nem lógica. Aí o salário já não é legal. Ele não vê o menor sentido de ficar das 7 da manhã às 5 da tarde nessa amassação. E a pandemia ainda trouxe à tona o home office, que mostrou para todo mundo que sim, você pode que ser é possível. Totalmente. Para ele não. Você entende que não faz sentido nenhum? Eu resolvi na empresa, eu resolvo de casa isso aqui, né? Não faz sentido nenhum. Aí ele começa a questionar. Aí ele começa a matar o tempo. E onde é que entra ter o processo e rotinas bem estabelecidas? Peraí, eu já sei, mas para isso eu tenho que entender da geração. Eu já sei como é que funciona a cabeça dessa galera, eu já sei que eles são velozes, que eles entendem de tecnologia de um jeito que eu nunca vou entender. Então, peraí, é folha de ponto, é isso que você vai fazer. Agora deixa solta a pessoa. Não, terminou aí, vai caçar alguma coisa, vai ajudar fulano, vai ajudar Beltrano, eu não quero. Eu fui contratado para esse serviço, já entreguei. Aí como é que eu vou crescer dentro dessa empresa desse jeito? São questões que eles levantam, eles se perguntam sobre isso. Tanto que tá tendo tanto jovem fazendo o quê? Abrindo startup. Ele vai ficar lá dentro mexendo na folha de ponto durante um mês inteiro. Meu tempo. O tempo para eles tem um valor que a gente não deu. E aí entra outro viés, né? Que é, por exemplo, quem faz prestação de serviço em alguns serviços, não é porque eu não estou presencialmente naquele local que não significa que eu estou trabalhando, né? E aí eu tiro pela forma como nós trabalhamos. Eu resolvi um monte de problema de cliente durante esses 2 dias que a gente está aqui, mas eu não estou presencialmente na empresa e eu consigo entregar o que ele precisa, né? Eu preciso que você faça um documento. Eu estou aqui, faço o documento e entrego para ele. Eu preciso que você verifique isso. Eu consigo fazer, né? Então, tem também esse olhar que na liderança hoje precisa ser visto. Na cabeça do líder, ele tem que estar sentadinho ali, sem olhar do lado, nem olha se o resultado está sendo veloz, eficiente ou não, mas se está sentado ali bonitinho aqui, então ele é bom profissional. Não, e assim, o mais importante não é nem a velocidade do resultado, é se está se tendo resultado. E qual é o resultado que se tem, né? Qualidade. Exatamente. Entende que essa geração faz essa conta? Essa geração faz essa conta. E não precisa ser nem dessa geração, que eu vou dizer que eu faço essa conta também. Tá vendo? Agora imagina, ele não vai se submeter. Ele não vai aceitar. Aí se torna insubordinado. E pensa aí, por que não sai da empresa? Porque para ele está sendo interessante ganhar o dinheiro. Por isso. Aí ele faz a tal das férias silenciosas, ele fica no celular, também tem o vício do celular, que não é só a geração Z que está viciada. Não é mesmo? Mas olha a conta que eles fazem. E eu ouvi isso da boca de uma geração Z. Falou, Cláudia, não faz o menor sentido eu ficar o dia inteiro fazendo isso aqui.
Se eu conseguir uma hora. eu mato isso rapidão. Mas esse eu mato isso rapidão tem que ajudar um monte de gente. Aí eu como o tempo todinho e faço em 8 horas. Exatamente. Porque eu não vou acumular serviço. Isso Sim. não é meu, né? Sim. Entre esses preciosismos da liderança. A pessoa chega cedo todo dia. Chegou um dia atrasado, o líder pega no pé. Que saco. É claro que tem gente que chega atrasada, mas eu tô falando aqui dessa questão do líder. Ou a pessoa saiu do trabalho 9 da noite, aí no outro dia chegou 7h30. Pronto. Tá com raiva porque chegou 7h30, mas saiu às 9. Não viu, não, né? Tá entendendo? Mas é porque você não tá vestindo a camisa da empresa. Pois é. Aí como é que o líder quer que eu vista a camisa da empresa se ele não veste? Ele não tá vestindo. Porque assim, o que a gente falou aqui nesse episódio são a verdade, literalmente sem filtro. É Sim. o que a gente enxerga hoje dentro das empresas e que precisa ser trabalhado, né? Então a gente tem que começar a olhar realmente, por que eu não visto a camisa da empresa? Por que fulano não veste a camisa da E empresa? depois contratar. Cláudia, com certeza. Por favor, me contrate. Né? Então eu acho que, assim, são insights muito poderosos e muito importantes. Sim. Muito importantes. Porque hoje se fala muito em missão, visão, propósito, valor, cultura, né? Eu vou instituir a cultura da minha empresa. Certo, mas eu não tenho um processo. Eu não conheço meus funcionários. Eu não sei onde eu estou e nem sei para onde eu quero chegar. Né? Então, como é que eu vou fazer uma cultura? Como é que eu vou fazer com que essas pessoas vistam essa camisa? E assim, você quer que eu vista a camisa da empresa e quem é que veste a minha? Quem toma minhas dores também, né? Onde é que meu calo tá apertando? Ninguém sabe. Veja que interessante, uma coisa que aconteceu comigo. Isso faz uns 15, 18 anos. Eu trabalhava numa empresa, na época que eu trabalhava de CLT. Trabalhei numa empresa e lá não tinha RH e eu implantei todo o RH da empresa, fiz todo esse trabalho como CLT e eu pedi para sair. No que eu pedi para sair, eu tinha plano de saúde, né? Tinha lá o plano Unimed. No que eu pedi para sair, um dia antes de assinar a documentação para sair, eu descobri que eu tinha um tumor no esôfago, né? E eu precisava de uma cirurgia. E o plano cobria. Só que a cirurgia ia ser um dia depois da minha saída. Então ia cortar o plano, né? E aí eu fui no diretor da empresa e pedi para ele para não assinar, não cortar o plano naquele dia, para que eu fizesse a cirurgia. O que ele me disse? Não é possível. Não ia custar R$1 para a empresa. Ego purinho. Não é possível. E é comum isso. Sim, não é possível. Aí eu fiz a cirurgia pelo plano, por quê? Porque a moça, a coordenadora do departamento pessoal, ela fingiu demência, fingiu que esqueceu. Não desligou, né? Não cortou meu plano. Você tá entendendo? Não ia custar nada. Mas o ego dele foi ferido porque eu pedi para sair. Aí eu estava com um tumor e o cara, com muita tranquilidade, disse que não era possível. Chega a Entende? ser desumano, né? Sim. E se essa mulher não tivesse feito isso, quanto eu teria pago pela cirurgia? Porque o valor que eu ganhava lá era ridículo. Tá entendendo? Pro líder chegar nesse nível de falar que o profissional é muito ruim, ele tem que melhorar muito. Entendeu? Antes de você falar que a sua equipe é ruim, se melhore muito. Você tem que melhorar muito pra você falar mal da sua equipe. Porque tudo vem do líder. E se eu fosse uma dessas profissionais que fica com raiva e desconta? Aí o que não me faltava eram informações para processar a empresa, inclusive. Com as informações que eu tinha, ele ainda foi burro. Ou confiou demais no meu caráter, né? Tá entendendo? Isso aconteceu comigo. Então, uma colega de trabalho é que não cancelou. Não ia perder nem R$1. O líder fez isso. Ego. Eu não darei o nome de líder a ele.
entendeu? Vai ocupar o cargo. Tá entendendo? Então, para um líder falar mal da equipe, não estou dizendo que a equipe é santinha, que todo mundo é fofo, não é isso. O que eu estou dizendo é que a responsabilidade de um líder, a posição que ele ocupa no jogo é muito grande para ele ficar olhando para o erro da equipe, sendo que o trabalho dele é amenizar e melhorar a equipe. Ele é espelho, né? A equipe é todo reflexo. Então, para um líder falar mal da equipe, ele tem que melhorar muito. Todas as vezes que eu vou fazer algum trabalho de liderança ou nos meus treinamentos, até mesmo meus treinamentos online, e que os líderes vêm conversar comigo e contar a história deles, eu ouço. Cada reclamação dele eu acho um erro dele. Cada reclamação que ele faz da equipe eu acho um erro dele. Minha equipe é toda ruim, tá? Quem contratou? O RH, e por que você não estava lá? Por que você não entrevistou? Eu não tenho tempo. Cláudia, eu não tenho tempo. Tem uma usina para mexer ali, tem os processos tudo para fazer, eu vou ficar fazendo serviço de RH, fazendo entrevista. Então, assim, é um líder que não sabe o papel dele. É um operacional Master Black & Decker ali, que ganha mais que todo mundo, mas que faz o mesmo que todo mundo faz. É um operacional. Muito bom. Entende, gente? A conversa tá boa. Esses foram algumas horas. Já. Algumas quedas de energia, vai e volta, né? Acho que a gente ficava aqui 11 horas conversando. Mas vamos encerrar, Cláudia. Queria te agradecer muito por ter aceitado, ter topado vir gravar com a gente aqui. Ter tirado o seu tempinho de praia, que você foi ver. Mas a gente queria te agradecer muito, foi muito enriquecedor. Muita gente vai assistir, vai gostar muito de saber que talvez não seja um líder, mas que precisa te contratar para virar um. E foi muito esclarecedor, muito boa o bate-papo hoje. Obrigada. Querida, imagina, eu que agradeço de verdade, tá? Agradeço pela receptividade, pelo carinho. Gente, elas estão começando, vocês vão ver o meu episódio. O meu episódio vai ser qual número? A gente ainda vai descobrir, 18, 20, porque a gente tem que organizar os que a gente gravou um bocado aqui esses dias, mas vai ser entre 18 e 20. Ótimo, então assim, são meninas que estão começando agora, e mesmo começando agora, vocês estão começando com muita eficiência, muito profissionalismo, deixa o profissional falar, respeita o espaço. Então, assim, eu tô muito feliz e muito agradecida por ter sido convidada por vocês. A gente que tá, né? Cláudia, eu agradeço imensamente, né? Como Letícia falou, somos muito gratas, né? Quando vimos a oportunidade de gravar com você, a gente viu, além da oportunidade de trazer o conhecimento para o nosso público, mas a oportunidade de nós aprendermos, né? Então, esse momento foi muito enriquecedor para a gente, como profissional, como líderes, como empresárias, né? E eu acho que não poderia deixar de passar, né? Sua palestra ontem já foi incrível e eu já saí de lá assim, meu Deus, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que ver isso, né? Porque são insights valiosos. E aí, galera, contrate a Cláudia. E é isso. Nós vamos deixar na descrição o @ do Instagram, todos os contatos para vocês entrarem em contato com ela e contratar, né? E o que mais? Curta, comentem, compartilhem, ativa o sininho. Se não ativaram ainda. Manda para todo mundo. E é E é isso. isso. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.